Olá, divinas maravilhosas, mais um Drica Pod, este podcast da mulher madura, e aqui tudo pode, ou quase tudo. Essas são as prerrogativas de ser uma mulher madura, que você pode quase tudo. Antes de eu apresentar essa super profissional aqui que está aqui, esta convidada de hoje, eu tenho que falar sobre um novo parceiro aqui do Drica Pod. Nós estamos muito felizes por essa parceria. Ele já é um parceiro que já me acompanha lá no Drica Divina. Antes de começar, você também se inscreva no canal, assina o sininho de notificações para você receber avisos dos próximos vídeos. Se inscreve, já falei? Então se inscreve, manda esse vídeo para todas as suas amigas, compartilha, curte e vamos começar. Primeiro eu quero falar para vocês deste produto que me acompanha lá no Drica Divina. Aliás, se você não me segue no Drica Divina lá no Instagram e TikTok, pode já me seguir, que é o preenchedor, tratamento preenchedor da Biziu. O mais legal é que ele é focado em peles maduras, porque ele é um tratamento preenchedor. Então, ele resgata a memória das células de gordura, faz o estímulo do colágeno, faz uma renovação celular. Em apenas 4 semanas, você já consegue ver os resultados. Tem que ser usados de dia e de noite. Faz o efeito lifting nas áreas aplicadas. Eu, por exemplo, eu uso muito aqui nessa região dos olhos, que eu vejo mais resultados. Os resultados são muito individualizados, porque cada um tem uma dor, né, na pele. Então, tem umas que tem mais bigode chinês. Eu gosto muito de passar aqui nas olheiras, combino ele com o meu hidratante, o meu sérum, o meu creme de contorno de olhos. Nos lábios, você tem que ver nos lábios. Ele revolumiza os lábios, sabe essas linhas que a gente vai envelhecendo? Então, vai ficando com mais linhas, e ele hidrata muito os lábios, coisa que eu tinha lábios muito ressecados, ele melhorou muito. E melhora o contorno facial. Você pode passar no rosto, pescoço, colo, porque a gente sempre esquece de passar no pescoço e no colo, mas você pode estender. Aliás, uma dica, divinas, acho que eu vou começar a dar dica de diquinhas de beleza antes de começar. É tudo que você usar no rosto, você usar no pescoço e no colo. Só tem que observar se tem alguma coisa que não te irrita, porque a região do pescoço ela é mais sensível porque ela não tem pelos. Você sabia que por conta de falta de pelos ela fica mais sensível. Protetor solar aqui também, pescoço, colo, que nós somos mulheres maduras, e mãos. Bom, já dei minha dica, acho que foi minha dica inédita. Tá aí, Biziu na sua vida. Ok, e agora eu vou apresentar essa pessoa incrível, baita profissional. Você tem que ficar neste podcast para ouvir tudo que essa mulher vai falar. Edviges Parra! Lindona! Seja bem-vinda ao Drica Pod, mais uma vez. Muito obrigada. Mais uma vez não, é a única. Mais uma vez a Drica. É porque teve, na verdade, um convite, um aceite, e agora a gente está aqui realizando. Então tá tudo certo. Drica, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Que bacana que você está, né, lançando esse canal e dando oportunidade para a gente conhecer outras áreas, né, que envolve, né, o nosso ser maduro, né? E já gostei da dica aí que você deu. Vou te dar um de presente, você vai ver, ele é maravilhoso. Você tem um hidratante que serve para tantas coisas, e essa coisa da área do pescoço realmente eu não sabia. Eu tenho que falar, às vezes eu mesmo, assim, por quanto tempo que eu negligenciei a parte do pescoço e colo, e aí até a hora que de repente eu falei, não, por que eu não passo os mesmos cremes no rosto, no pescoço e no colo? Que facilita, né? Muito. Aí você vai descobrindo, se me irrita um pouco, aí eu não passo, mas é assim. Adorei. Me fala um pouco de você, conta para todas as divinas maravilhosas. Então, divinas, tenho 45 anos, né? Então, já estou numa fase... Eu estava até conversando com o taxista antes de chegar aqui, eu falei assim, eu estou numa fase que assim, eu estou ficando menos urbana. Ele falou assim, a senhora tá? Eu falei, tô, né? Mas é porque assim, eu acho que a vida anda muito agitada, né? Então, assim, a gente tem muitos elementos, eu acho que eu estou numa outra fase, né? Mas assim, 45 anos, carioca, moro aqui em São Paulo há 14 anos, sou do Rio de Janeiro, né? Então, casada, né? Tenho 2 enteados, tenho uma cachorrinha, que é minha filhota, não tive filhos,
né? Mas eu sou uma cuidadora, né, da minha mãe, da minha irmã. Tenho uma irmã que tem deficiência intelectual, então assim, é minha missão de vida, né? E sou psicóloga, né? Então formada aí há 23 anos, atuei boa parte na área organizacional até 2014. E de 2014 eu fiz uma pausa na minha vida para cuidar da minha irmã. E depois disso eu usei essa pausa muito para repensar muitas coisas. Eu falo que a gente entra no mercado de trabalho muito novinho, É né? verdade. Eu me formei com 23 anos, então eu comecei a estagiar com 19. Nossa, Quando uma a gente pensa, né? Quando a criança. gente pensa, Então, nossa, 19 anos. você se formou em psicologia Me formei em mesmo. Então, eu psicologia. acho que você ainda foi privilegiada, porque eu me formei em direito, eu não sabia, depois de um certo tempo, eu falava, o que que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver É. comigo. Então, e aí eu falo assim, eu fui, puxa vida, nossa, quanto tempo. E aí quando, com 19, comecei a fazer estágios, e aí eu vi que naquele momento, para mim era importante entrar em organização, e aí conduzi, enfim. Com 37, 38 anos, eu comecei a me questionar bastante, mas bastante mesmo. E 37. É. 37, comecei a me questionar bastante. Nessa época, eu já conhecia meu marido, né? E eu sempre olhava para o jeito que ele falava do trabalho, das coisas dele, extremamente muito empolgado, muito assim, né? E eu falo, nossa, por que que eu não sinto isso, né? E eu acho que a gente vive, né? A gente tem duas coisas que é a fase do se questionar, né? O que que eu ainda quero aspirar mais, né? E tem uma outra que muitas vezes a gente escolheu, né? Não só a profissão, mas talvez uma área da atuação da profissão. Então, por exemplo, quem faz, né, direito pode escolher entre criminal, vara de família, virar um procurador, ir para o magistrado, enfim. Na psicologia, assim como em outras profissões também. Então, eu lembro que a primeira escolha tinha sido clínica, mas eu lembro que eu não tinha, depois de um estágio clínico, eu vi que eu não tinha tanta maturidade, porque eram coisas bem pesadas. Então, você com 19, 20 anos, você não tem suas experiências de vida, você não tem, na verdade, a sua estrada, você não sabe o que você vai passar ainda na vida. E, às vezes, atendia casos, né, na supervisão muito pesados. Não tem estrutura Não ainda, tem né? Bagagem estrutura. emocional, né? Que é só com o E tempo de coisas vida. assim que eram muito. Tipo que coisa? Abuso. Abuso, desde você ter, né, eu lembro claramente, eu tinha uns 20 anos e tinha um paciente que ele abusava da namorada dele, ele narrava, né, a forma de abuso, uma mulher que estava grávida na época de gêmeos, isso em 92, enfim, e que ela só tinha engravidado para segurar o marido dela, que era a grande paixão da vida dela, mas ela entrou numas que, quando ela engravidou, ela acreditou que ele só ligava para a barriga dela. E ela começou a achar que aquela barriga e que aquilo ali estava roubando a atenção dela. E Nossa. aí ela, na época, né, ela devia estar com uns 5 meses, ela surtou, ela falou assim, eu não quero dividir ele com eles, Nossa, de né? tão obcecada que ela era por ele. Sim, sim. E aí o que que ela fez? Ela provocou o aborto nela, daquela pior coisa, eu lembro disso, dela Nossa. falar, na época que se tinha, né, o cabide de guarda-roupa que era de arame, né? Então não preciso nem completar, né, o que Nossa. que ela Aham. fez, né, com aquilo ali. E eu lembro que quando ela saiu, né, contando isso, eu tive muita náusea, e aí aquilo me fez passar muito mal. Muito difícil, né? E aí numa reunião de supervisão, né, eu cheguei e eu não estava percebendo, mas eu estava me deprimindo, porque é o dia inteiro você lidando com casos difíceis, mesmo na supervisão. Então, no meu contexto pessoal, na supervisão, falei assim, eu não vou, não quero, acho que eu não estou preparado, porque eu não vivenciei, né, as minhas questões. É muito difícil O você, que com 20 anos, atender alguém com 40 e pouco, ou é 45, com uma história de verdade. vida, Você não né? sabe nem, você não tem nem conexões assim, Não, nada. nada. Na verdade, você não tem. Por Você mais que só se diga. idealiza uma situação que você não passou ainda, não vivenciou Exato, isso. e por mais que você tenha os livros, os métodos, as técnicas, mas na verdade, eles, para poderem se valer de alguma coisa, precisa de uma sabedoria de vida
para poder dar o corpo necessário para isso, né? Então, e precisa, é claro que a gente tem que começar de alguma forma, então você vai encontrar clínicos de 20, 30 anos que começaram dessa forma, mas que precisa de um apoio, enfim, e eu, no meu caso, eu fiz a minha autoavaliação, falei, neste momento, não é o meu momento. E um dia eu falei, quem sabe quando eu tiver com meus 38, 39 anos, eu lembro de falar isso claramente com 20, 21, talvez eu já tenha percorrido aí, né? Muitas coisas vão acontecer na minha vida e que, de fato, quando eu tiver, de repente, nessa idade, por que não? E aí eu voltar com mais maturidade emocional para lidar com tudo isso. E, de fato, isso aconteceu, mas eu só fui lembrar dessa ocasião há 4 anos atrás, por exemplo, né? E aí, um misto de coisas, né? Então, fiz minha carreira na parte de organização, como psicóloga organizacional. Trabalhei 15 anos em recursos humanos, né, na área de gestão de talentos, na área de cultura organizacional. E isso em 2014, até 2014. Então, foi de 96 até 2014, contando com estágio, enfim. E aí, por uma situação de vida familiar, né, de doença, eu parei, mas eu consigo entender que eu acho que o universo, de alguma forma, né, todos os seus questionamentos, quando eles são muito dignos, genuínos, quando você realmente está querendo entender alguma coisa, eu acho que quando você joga para o universo, talvez sozinha você não toma uma decisão, né? E às vezes, né, o universo fala assim, eu acho que eu vou te dar uma ajuda. Tudo bem que você pede até para o universo, pelo amor de Deus, não me dê um susto desse, que foi o caso da minha irmã. Mas aquilo ali foi um momento de repensar. E foi na situação de doença dela que eu me reencontrei com a área da saúde. E quando eu me vi junto com os médicos, né, eu sempre gostei muito de fisiologia na faculdade, enfim, e eu falo que esse momento foi muito emblemático, porque eu me vi sentada com 2 cardiologistas para falar de uma questão dela, e a gente discutindo, eles começaram a mostrar, e eles olharam para mim e falaram assim, você é colega? E eu olhei para aquela cena, eu falei, olha, de formação, sendo colega de saúde, sim, né? Eu falei assim, me formei em psicologia, profissional de saúde, enfim, tal. Eu sempre gostei desse olhar mais sistêmico de saúde, porque a gente, né, precisa disso. E dali começou a jornada aí para... Falei, puxa, será que caminho é esse? E aí foi. Então, há 8 anos eu estou na clínica. Hoje eu faço um mix dos dois. E na clínica você faz o que especificamente? Então, na clínica eu atendo adultos, né? E assim, talvez por empatia e por afinidade, né? A maioria dos meus pacientes são do mundo corporativo, porque eu saí do mundo organizacional, do ponto de vista enquanto recursos humanos, mas eu levei uma missão pessoal que é levar esse contexto de saúde mental para dentro das organizações. E todo e qualquer tema que tenha a ver com desenvolvimento humano e profissional, mas muito fortemente nos últimos 3 anos em saúde mental. Até porque eu observava muita coisa dentro do ambiente organizacional. Pessoas estão ficando tudo loucas. Que não é de agora, Não mas é de se intensificou muito. Se intensificou e eu acho que abriu muita informação sobre isso, né? Coisa que a gente já observava há muito tempo atrás. Né? Coisas que, de repente, do nada, a gente tinha um funcionário super legal, bacana, ou então, né, um líder, e de repente a gente fala assim, gente, fulano ficou maluco, ele do nada começou a jogar as coisas para cima, isso, aquilo, outro. A gente achava isso como se fosse uma loucura. Isso, se a gente falar de 15, 20 anos atrás, Sim. né? Na verdade, as pessoas estavam passando por aquilo que hoje a gente entende como estresse, ou uma pessoa está passando por alguma questão relacionada à saúde, está com depressão, está com transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Tudo colocava no campo da loucura. Tudo colocava no campo Era da tudo louco. loucura. Ah, ela é tudo louco. Não Exatamente. existia nessa coisa, essa consciência da depressão e da ansiedade. Era ansiosa, você falava para qualquer um. Ah, para de ficar tão ansiosa. Isso era uma coisa meio. né? Era assim. Eu até falo que hoje, né, a gente fala na questão do burnout, né, enfim, e eu falo que antigamente a gente era um certo chique, alguma coisa, e fala, hoje eu tô tão estafada. Estafada. Não, eu sou tão estafada, né? E que a gente quer dizer o seguinte, não, você está num baita estresse, né? É que a gente não tinha essa quantidade de informação.
E talvez a gente nem se dava conta da relevância, da importância. Muitas mulheres já sempre tiveram depressão. E a gente vê que, assim, né, a nossa geração, e aí pode falar geração dos 40, nossa, hoje eu lembro da minha mãe um pouco mais triste, hoje eu lembro da minha mãe, nossa. A gente fala, nossa, minha mãe era tão emocionada, vivia chorando, tadinha, era toda emotiva. Toda emotiva. Toda emotiva, né? E aí a gente já Ah. começa a entender, fala, puxa vida, né? Então, a gente tem esse histórico passado, mas que, na verdade, ele era, né, encapsulado de outra forma, ele tinha uma outra conotação. E Né? acho que o conhecimento também. Informação sim, não era tão sim. acessível. Hoje em dia, você põe um Google e vê. Até tem milhares de pessoas falando de depressão, ansiedade, que são os males da sociedade moderna. Exato. Então, Síndrome assim, do pânico. Nossa, isso é bastante, inclusive. Então, assim, o que eu fiz, né? Eu comecei, aí eu fui para a clínica, né? Fazendo, né? Tem a formação em terapia cognitiva comportamental, que é uma das linhas de abordagem da psicologia, tem tantas outras. E aí fiz minha formação como instrutora de mindfulness, né? Com a base em terapia cognitiva comportamental, num protocolo voltado para pessoas com depressão e ansiedade. E aí eu diversifiquei a psicologia. Mas para chegar nesse caminho, teve uma estrada. Então, assim, então você saiu da empresa e você logo, descobriu na psicologia, na clínica? Não, gente, então não foi assim. E aí começam todas as questões. Mas só uma coisa muito interessante que você falou, que 37 anos. Isso. É muito incrível, porque 90, quase... Não, acho que 100% das mulheres que é um podcast de mulheres maduras. Sim. 35 mais, assim, basicamente, né? Que é o meu público. Relataram uma mudança de mindset, e um movimento, relataram um movimento, uma impaciência, alguma transformação interna, justamente ou próximo aos 40, ou ali dos 40, essa década. Tem. Existe um porquê? Isso é real mesmo? Isso tende a acontecer, isso é um senso comum que a gente percebe. E vou dizer por quê. Eu vou fazer um recorte, tirando a geração de agora e fazendo exatamente dessa geração precisamente, tá? Eu vou pegar dos 35 ao teu público, mas eu vou dar uma esticadinha, né? Porque nos 35 é muito mais hoje impulsionado pelo que a gente encontra agora. Hoje tem muito mais estímulos para isso. Mas vou pegar aqui da geração de 70. Minha geração. É nossa, 76. Nossa geração, né? De 70 para cá, o que a gente tinha? Né? O que a gente recebeu de mindset? Né? Que fazia totalmente sentido para a época. Você tem a vida acadêmica, então você, né, é o estudar. Então, se você tinha condição ou não, a questão era, o seu estudo é tudo, você tem que começar a ser alguém cedo na vida, você tem que você tem que trabalhar, você tem que estudar. Tanto é que você vê aquelas, por exemplo, homens, você vê novelas antigas, os homens com 30 anos eram senhores. Sim, 30 anos! Sim. 40 era um tiozinho, um vovozinho, 50 então já tava caquete. Então, eu vou depois que a gente entrar nessa questão do pessoal que está aparecendo mais ou menos, hoje você vai se assustar que tem um público bem novinho, de idade, mas que dependendo do segmento profissional que ele tenha, parece ser muito mais velho e essa diferença ela fica bem impactante. Mas aí a gente entra numa outra questão, que é caso clínico que a gente acaba pegando por abordagem. Mas, enfim, então ali, o que você tinha aqui? O que era o teu mindset? Nossa, eu tenho que estudar, eu já tenho que descobrir logo minha profissão e eu tenho que ser alguém na vida. Isso, tem que ser alguém na vida. Tem que ser alguém na vida. Atrelado a isso, aí, especialmente, né, fazendo um recorte para o público feminino, então, assim, você chegava com 16, 17 anos, né, já tinha aquela pressão, né, que a gente chamava de segundo grau, né, hoje é ensino médio, do que que você quer fazer, enfim, tal. E aí, assim, felizes aqueles que tinham, né, a assertividade de saber logo o que queriam, né? E tinha outros
que não sabiam o que queriam, né? E eu sou da fase, assim, Rio de Janeiro. Era tipo assim, sabe como é que foi a minha escolha? Aham. Meu tio era advogado, minha mãe era advogada, e eu não sei por quê, eu falei, acho que eu quero ser advogada, porque talvez queira ser juíza. Eu não tinha noção nenhuma que eu tinha que estudar pra caramba. Eu falei, gente, isso não é assim pra mim, esse negócio de estudar que nem uma louca. Eu vejo as juízas, estudam 2 anos, 8 horas por dia, são mega disciplinadas. Eu não sei de onde eu vi essa escolha. Eu acho que eu idealizei, romantizei, sabe, tudo. E foi por isso. Eu imagino. Estudei 5 anos da minha vida E é direito. puxado. E é Puxado. puxado. Tem que gostar de ler, isso Tudo é na fato. vida tem que ter um propósito. Tudo na vida tem que ter um significado para você. Eu saí da faculdade, se você me perguntar hoje qualquer coisa de direito, eu não sei te responder. Nada para mim me trazia uma realização pessoal, nada para mim daquilo tinha um propósito maior. Então, foi assim uma coisa assim, Que você cumpriu. serviu, foi muito bom, ok, mas eu não, se você me perguntar qualquer coisa de direito, eu não sei nem responder. Porque, na verdade, você cumpriu o que você tinha ali, enfim. E E aí? assim, muitos se seguiram. Né? E eu lembro que quando, né, foi chegando próximo essa fase, tinha muita dificuldade. Então, assim, eu sempre gostei muito de esporte. Muito, muito, muito. E eu volto e meia falo assim, acho que eu quero, né? Eu lembro pequena, quero fazer karatê, não, eu quero fazer jiu-jitsu, não, eu quero fazer Você gosta de isso. luta? Eu sempre gostei muito disso, muito de esporte, fiz atletismo, enfim, tal. E aí eu cheguei e falei assim, acho que eu quero fazer educação física, né? E eu acho que eu quero fazer educação física. Ao mesmo tempo, eu sempre gostei de coisas vinculadas com arte, com isso. Aí eu falei, acho que eu vou fazer um curso de teatro. Ó. A pessoa tá né? mega decidida, Tá mega né? decidida. Mega decidida. Né? E eu falei assim, né? E eu falei assim, educação física, eu gosto de não sei o que, de filosofia, não sei o que, né? E aí eu lembro, e meu pai, né? Ele vinha de uma família super simples e tal. E meu pai sempre, era engraçado, meu pai era de 1929, né? Meu pai foi pai tarde, né? Com 45 anos, né? Da minha irmã e 47 de mim, né? E a diferença dos meus pais na época era de 24 anos, né? Nossa, seu pai é 24 anos mais velho que a sua mãe. Os dois estão Isso. vivos? Meu pai faleceu tem 12 anos. Se ele tivesse vivo hoje, acho que estaria com 93. Ia fazer, sei lá, daqui a 3 meses. Né? Mamãe tem 69. Né? E aí, uma coisa muito interessante é que, assim, ele tinha algumas coisas para a época dele, mas ele sempre valorizou muito essa questão da mulher ser independente. Tanto é que ele falava assim, minha filha, olha, eu não faço questão que você case, que você tenha filhos. Assim, a mulher tem que ser dependente. Não tem que depender de homem para nada. Diferente mesmo. E é só que as figuras para ele queria, né? Eu lembro de coisas assim, olha, você pode, ele queria que fizesse serviço à marinha, porque tinha essa coisa de ser forte, né? Da mulher que ser, legal. de se impor. Eu percebi, depois de muito Ele tempo, tinha um né? olhar desse, ele queria empoderar a mulher. Eu não gosto dessa Isso. palavra, não, mas é empoderar. Exato. Então a gente também não gosta muito, não. Eu não disso. gosto muito dessa palavra, Também não. Mas assim, eu acho que eram coisas que ele entendia que, puxa, isso ia fazer com que a sociedade respeitasse melhor a mulher. E meu pai Que sempre foi muito massa. defensor, essa coisa toda da mulher. E aí ele falou assim, olha, né, você vai fazer direito. Você precisa fazer direito. Era... Isso é ele. Você precisa fazer direito, né? Para você ser juíza, você ser Ah lá, promotora. viu? não sei o quê. Juíza, Porque eu promotora. acho que tinha essa coisa do tipo, você precisa ser respeitada. É isso. Eu acho que tinha uma coisa de um certo cuidado, assim. Eu não quero que desrespeitem minha filha, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu contei isso, porque olha que coisa interessante. Quando eu entrei para o mundo organizacional, eu sabia que eu tinha entrado, porque era a área que pagava melhor. Isso muitas fazem essas escolhas, né? Então, assim, eu vi várias, assim, não só da minha área, mas entre outras. E aí eu falei assim, bom, mas o mais importante é que, assim, eu tenho uma remuneração, eu vou fazer uma carreira e eu preciso conquistar as coisas que eu preciso endereçar aqui e, né, segura a onda e vai, né? E isso foram 15 anos. Só que você vai ter um certo tempo, por luta, por guerrear, aquela coisa toda, por objetivo, você fica ali, sabe, bem fiel a tudo aquilo ali, que é a coisa do conquistar, né? Que eu até falei na fase, né, dos centênios que a gente fala, que é essa fase de você, dos 25 ao 35, é criar identidade, é você ir para as conquistas, ser visto como você quer ser visto, conquistar as coisas. Às vezes vai entrar a experiência de vida, casar, ter filhos, enfim. E tem a questão de carreira.
né? E conquistar coisas. Mas Porque é eu acho que na importante. nossa época, diferente, por exemplo, de hoje, é que a gente ficava meio que... Se você não se enquadrasse na sociedade, Isso. você era vítima até de preconceito. Tipo, Sim. todo mundo, toda mulher que tem que ter filho. E eu, Isso. por exemplo, eu acho que vai ser uma opinião meio polêmica, mas eu tenho que dar essa opinião, que eu não acho que toda mulher nasceu para ser mãe. Ah, E então não somos duas. acho que... E eu não acho que toda mulher quer ser mãe. Não, isso dá Esse negócio, pauta ai, a coisa interessante. maternal, Não é. não sei o quê. E às vezes a mulher, principalmente nessa, até, vamos dizer, 1990 para trás, ali, que foi educada por Isso. essa geração que meio que impunha, você tem que casar e ter filho. Aí eu te Isso. chamava de solteirona, se você não quisesse ter filho, porque, nossa, ela não quer ter filho. Eu acho que hoje ainda perdura um pouco isso, mas é Isso. mais leve. Mas hoje em dia as mulheres ainda têm mais opção. Mas a gente então a gente acabava ficando fazendo escolhas, às vezes não casando nem porque gostava tanto, Sim. tendo filho porque a sociedade pede para cumprir o protocolo. Isso, porque você ia ficar sendo olhada como, nossa, mas ela tem algum problema, né? Assim, e aí, sendo a comentada da família, É né? comentada da Que família. eram os motivos. Ai, fulana, né? Isso. Mas, nossa, fulana tem alguma coisa? Será, né? Nossa, ela é estranha, Então, essa né? falta de opção que a gente... isso atrapalhou muito a questão Sim. até de construção profissional. E olha que coisa interessante, quando a gente pega esse enredo, né? Quando pega, por exemplo, esse outro enredo que eu te coloquei. Então, assim, são várias histórias que tudo perduravam à mesma época, cada uma dentro de um espectro, mas o contexto social, né, inserido era o mesmo da época, cada um vivenciando de acordo, né, com a sua história, com a sua biografia, mas alguns temas perpassavam a todos, cada um numa nuance. No meu era essa questão, eu falei, então, vou seguir, porque, enfim, né, sou arrimo de família, falou assim, né, meu pai meu pai já tinha 70 anos, enfim, tal, né, eu falei, deixa eu tocar o barco, enfim. Só que quando você vai chegando, né, que é essa faixa etária, né, com 35, mas tem um clique que faz com 38, que quando você olha, algumas coisas você já amadureceu nessa estrada do conquistar, do ter, enfim, cada uma dentro de um grau, não é o conquistar e o ter, né, na dimensão que a gente encontra hoje, né, que é desde seguidores de milhões, desde ter tudo muito sofisticado, mas a gente está falando de coisas do tipo de você poder ter um salário, de você pagar suas contas, de você ter um carro para te ajudar no ir e vir, de você poder pagar um plano de saúde. As coisas enfim. eram mais simples. As coisas eram mais Eram mais simples. simples. Eram mais simples. Não tinha tanto consumismo, você tinha aquela... E isso era uma grande conquista. Era muito, isso que eu acho. Isso era Por um uma lado, grande as pessoas conquista. deviam ser até mais felizes, porque era uma coisa assim, o que eu tenho para ser feliz? Eu tenho que ter uma casa Isso. própria, Que era dura a vida. filhos. Isso. Aí eu tinha, se você tivesse um telefone, você era rica. Aí eu tinha umas amigas que elas tinham 2 linhas de telefone. Eu tenho 2 linhas de telefone. Nossa, agora você me trouxe lembranças assim. Agora foram ótimas. Aí você tinha aquela coisa de botar os filhos na escola. Isso. E aí você olha hoje, eu falo assim, gente, eu não sei como é que meu pai, 3 filhos, eu tenho eu e meu irmão, com 3 filhos, como é que ele conseguiu? Isso. E a gente... E todo mundo conseguia naquela Exato. época. E, por exemplo, a gente, né, já conseguiu ter essa questão de fazer o trabalho, de ter essa dupla, tripla jornada para quem teve filho. E, de alguma forma, nesse caso, quando chega nessa faixa etária... Dos 35, do 37. 35, mas assim, eu falo que precisamente no 38, tá? Tem uma questão que é assim, começam algumas perguntas, tá? É preciso, assim? Eu tô te falando com 38, tô te falando de preciso, porque o meu pensamento, ele se iniciou com 38. Então, assim, quando você olha para o senso, porque a coisa começa a vir de uma maneira assim muito suave com 35, que você nem se dá conta, sabe? Mas assim, o que eu percebo por amostra, até quando vai no consultório, tudo, você percebe que tem aí. Então, para a gente não ficar tão, né, restrito, vamos colocar do 35 ao 38, que é um questionamento, que é uma questão que você não sabe por que você está assim, um pouco se sentindo insatisfeito, nada preenche, ou você fica mais irritadiça. Ou no relacionamento. Seja no relacionamento, e é um questionamento de vida mesmo. É mesmo. De vida. Então, esse pensamento que eu falei, eu comecei a fazer essa reflexão
reflexão sobre o meu trabalho e durou Isso. 2 anos. Exato. Então, comigo foi um pouco disso. Eu falei assim, puxa, eu estava na empresa e a sensação que eu tinha é que eu repetia os dias, né? Dormia, acordava, né? Então, trabalho, não sei o quê, voltava, dormia, acordava, já E estava aqui em São segunda, Paulo. os domingos pra você, como é que eram? Então, isso foi muito interessante, porque olha que coisa. Hoje, assim, os dias para mim eles são todos iguais, né? Aham. Eu não tenho mais essa questão da síndrome do domingo, nem a síndrome da Eu segunda-feira. tinha essa síndrome do Hoje. domingo. Mas eu acho que isso tem muito a ver, exatamente isso, é com o que eu trabalho, né? Que nem um trabalho. O emprego se relaciona com você, o tipo de emprego que te faz criar essa crença, né? Que, ai, lá vem o domingo, ai, meu Deus do céu, é a segunda. Isso tem a ver com o tipo de emprego, como você se identifica, como é que você se enxerga em tudo isso. Então, eu falei assim, poxa vida, mas será que a vida é isso mesmo? Dormir, acordar, fazer essas atividades? Mas eu sabia o porquê que eu estava, né, nessas atividades, tinha fins, né, financeiros. O propósito. Você tinha um propósito aí? Tinha um propósito que era o seguinte, falou assim, eu preciso, e foi bem assim, né, eu vim de uma família muito simples, eu falei, eu preciso dar um plano de saúde para os meus pais, né, preciso ter um apartamento, né? Então, na ausência do meu pai, né? Minha mãe e minha irmã precisam ter onde ficar. E isso aqui já vai me dar metade da paz que eu preciso. Porque eu sei que elas vão estar amparadas, então só quem sabe o que é ser cuidado por hospital público. O que as pessoas reclamam agora, na verdade, isso, desde a década de 80, infelizmente, já se tinha essas problemáticas, só não era Inamps. Era Inamps. INAMPS. Então, só não era acessível para as pessoas como um todo. Hoje porque a gente está falando, tudo é jogado na internet, então você tem essa informação. Mas para quem foi criado, seja na escola pública, e eu fui de escola pública, fui assistida por, na época, o hospital público. As problemáticas, você olha, elas não mudaram. É verdade. Elas não mudaram. Você escuta aquela música do Legião Urbana? As músicas do Legião Urbana. Legião Urbana não, do Renato Russo é o do. Legião Urbana. Legião Urbana. Fala do Brasil e tudo mais. É tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Então, se você olhar as letras, tudo. Então, assim, né? Então, para mim, eu falei assim, isso aqui era um ponto raiz, né? Então, por isso que eu fui para uma linha, né? Eu falei assim, vou para essa especialidade, vou trabalhar na organização, porque eu sei que vai me dar isso, que é onde eu quero. E quando eu atingi isso, aí ficou forte, porque tá bom, e aí? Ah, você atingiu o que você queria. Atingi o que eu queria. E aí? E aí, o que é que eu faço? Aí que começa a emergir toda essa inquietação. Aí comecei a me sentir um peixe fora d'água, porque na verdade eu sempre me senti, mas como isso nunca foi maior do que o objetivo em si, então eu botava para dentro e ficava trabalhando. Quando isso se tornou mais solúvel, né, quando essa conquista ela foi feita, aí eu tive que encarar, falou assim, então, você se sente um peixe fora d'água, que é essa coisa quando você fala assim, me formei em direito, só me formei, mas assim, não sei de nada, enfim, que aí eu falo assim, não, agora eu preciso olhar. Aí começa essa jornada que todo mundo nessa época começou a falar de transição de carreira, e que eu já aviso logo, transição de carreira, ela está a serviço de quem você vai ser. E não ao contrário. Porque Explique. Que é exatamente isso. A transição de carreira, ela é desenhada a partir de como você vai se reconhecendo enquanto pessoa. É a pessoa que traz a carreira, não é a carreira que traz Porque foi desta forma que a gente escolheu as nossas profissões passadas. Entendi. Entendeu? A gente se molda a carreira. A carreira. Então, qual é a demanda do momento? Isso. Ai, não, o negócio é ser médico, o negócio é isso, aquilo, outro. Não. Então, ou a pergunta que às vezes eu pego até hoje, né? De jovens, enfim, né, dos seus 25 anos. Então, eu tenho que escolher um segmento que também me dê dinheiro, né? E aí você olha, você fala assim, então, eu escutei isso há uns 30 anos atrás, né? Isso. E que, de alguma forma, tem isso. E eu acho que isso está aflorado mais pelo imediatismo, coisa que a gente não tinha imediatismo. Não tinha. A gente sabia que tinha uma estrada. Isso. Era o famoso assim, olha, para você ser alguém, você tem que comer bastante grama. Isso. Né? E que, de uma certa forma, falta essa questão
dessa tolerância, dessa capacidade, dessa resiliência, Paciência, dessa rali- paciência. Se conquista tudo dos muito mais novos dos hoje. mais novos. Por isso que essa baixa tolerância à frustração, o emocional, ele é mais fragilizado. Por quê? Ah, Porque não treina isso. E a gente aprendeu isso. a gente ralou muito joelho no Sim, asfalto, a sim. gente caiu muito. Por isso que traz essa fortaleza até maior de lidar com as adversidades e fazer esses questionamentos que são duros. São duros. São duros. Então, assim, ai, você olha e fala, puxa, e agora? E a gente foi muito provocado pela essa geração, né? O tal do X. Eu não gosto muito desses rótulos, mas eu falo que é só para temporizar as pessoas, né? Então, a geração X, que é a nossa, né? A gente foi provocado pelos filhos, né? Ou então os que da geração dos milênios, enfim, tal, que não, agora eu preciso fazer uma carreira de propósito. Então, uma geração, de uma certa forma, até contribuiu para impulsionar. Fez com que o X, que não tinha oportunidade de pensar, eu quero fazer aquilo que eu tenho um propósito, porque o propósito muitas vezes estava atrelado ou ter, né, um enquadramento social para atender à necessidade da família, ou por necessidade financeira. E aí, de repente, há uma provocação. Mas é isso mesmo? Porque nessa fase, se você for pensar com 40 anos, a gente já começa a falar de quê? Eu tenho que olhar para os próximos anos da minha vida. Ah, nossa, mas a gente tem uma longevidade hoje no país, né? A gente tem uma longevidade, nossa faixa etária cresceu bastante. Sim, mas a gente tem que olhar é de que forma que a gente quer ver, porque está mais desafiador. Apesar da nossa faixa etária ter crescido em matéria de anos de longevidade, mas está mais difícil você chegar nela com saúde, com qualidade, com funcionalidade. Então, quando você está com uns 40, é louco você pensar o seguinte, nossa, daqui a 20 anos eu estou com 60. Opa, e eu que tenho 50? Ela não parece, tá? Isso eu faço um quê? Não, mas não parece, Mas isso não tem a ver com a responsabilidade de chegar na idade, que a gente tem que olhar por isso, né? Quando eu falo na responsabilidade de chegar na idade, é exatamente isso. Legal ter uma jovialidade, legal ter uma funcionalidade, né? Eu, quando, por exemplo, pensei na questão de carreira, olha que coisa implicante, acho que muita gente vai se identificar aqui. Eu pertencia a uma época, nessa fase dos anos 2000, muito forte, que a mulher, dentro do contexto empresarial, ela sempre teve que ter, para mostrar que ela dava conta das coisas, uma jovialidade. Então, cada vez mais, o que você começou a ver? Mulheres jovens sendo colocadas em posições executivas, né? Então, assim, a de 40 é substituída pela de 30. Mas por quê? Porque tinha que dar esse aspecto de jovialidade? Porque a jovialidade representa o quê? Dá conta, tem energia, Ah, claro. né? Ah, é atualizada. E aí, o que acabou acontecendo? Você começava a ver, e se você, com seus 40 anos, pelo menos 35, vai, se você não tivesse uma posição de diretoria ou 40 anos, que para o homem não tem esse peso. Não tem. Para o homem não tem esse peso, mas para a mulher tem. Nossa, então, assim, né? Mas aí você já, né? Se você não chegou com 35, com 40 anos, você vai chegar numa posição de gerente, por exemplo? Eu Né? me lembro que, para mim, a ideia que eu tenho de crescimento profissional, pelo meu pai, como eu fui criada, como a gente foi criada, é que, assim, uma pessoa de 30 anos, para mim, quando começou a soltar, lembra da época dos yuppies? A pessoa ficou milionário com 30 anos. Isso. Eu falava assim, mas isso aqui, assim, para mim era até estranho, porque meu avô ficou, ele sempre foi uma pessoa, trabalhava em banco, né? E ele foi uma pessoa que ele conquistou as coisas dele ao longo da vida, mas era com 40 anos que ele se estava estável, 40, 50 anos. Então, a trajetória profissional dos homens, ela era mais longa. Você ia ganhar dinheiro lá para frente, não com 28 anos. Eu achava estranho isso. Até eu passei por essa transição de falar, nossa, cara, com 28 anos, você vê hoje em dia a gente com 25, 20 anos, milionário. Isso era impensável na nossa época. Não, e nem tinha Não como, tinha. não tinha nada. E aí, Drica, o que a gente vê, né? E aí eu olhava e falei assim, puxa vida, eu não quero ser taxada por uma questão, né, questão de idade, ou às vezes até o próprio ambiente, né? Eu observava, às vezes, o próprio ambiente se tornar competitivo por relação a isso.
isso começou, aí começa a vir, né, as implicações, os questionamentos. Mas será que é isso? Será que é aquilo? A outra coisa foi assim, puxa, mas eu tenho gratidão, claro que eu tenho gratidão por todo o trabalho, por toda a conquista, mas eu não, será que eu quero agora trabalhar para as metas da empresa? Por que não trabalhar para as minhas metas, Uhum. né? Outro questionamento. E aí isso começa a crescer, crescer. A outra coisa é falar assim, puxa vida, eu gosto tanto, fiz esporte a vida inteira, eu não consigo, tem 10 anos que eu estou parada, né? Eu fazendo esses questionamentos, nossa, tem 10 anos, porque eu não consigo, porque eu pego o trabalho, eu levo o computador, e não sei o que, quando eu vejo, estou com 700 e meio, e fica essa vida louca, esse negócio todo, nanana. E até que você começa a pegar a questão de saúde. Então, começa a vir todas as ites que a gente acha, eu estou cansada hoje, depois passa. E aí começa a vir, e você fala assim, não. Mas se você não acha que isso é... Eu vejo, vamos ver para o aspecto psicológico. Que a mulher, ela psicologicamente, ela aprendeu a engolir muito mais as coisas. Sim, Engole, fica quieta, sim. engole esse choro. Homem, tem muito, né? Também homem engole esse choro. Você tem que aguentar firme, fica calada. Então, esse embutamento, né, que a mulher vai se colocando, né, tal. Você não acha que porque a mulher acontece mais essa reflexão a partir dos 37 anos, porque ela como se ela começa a se sufocar porque ela não, como é que eu vou te explicar? O que eu sinto é que a gente, durante um grande período da nossa vida, aqui a gente está falando de um podcast de mulher madura. Sim. Nós fomos criadas de uma maneira, fomos criadas e nos inserimos naquele meio como se a gente não fosse realmente quem a gente era. E aí, com 37, 38 anos, de repente a gente faz esse clique e fala, não, agora é a hora de eu ser quem eu sempre quis ser. Isso. E olha que coisa interessante. É exatamente isso. E aí, isso. tipo, nossa, agora eu quero falar, agora eu quero ser, agora eu quero dar um sentido real e ser fiel ao que eu sinto de verdade. E olha que coisa interessante. Dentro desse contexto, você vai encontrar algumas características que tanto têm a ver, né, com o universo masculino, mas que também, de uma certa forma, até dentro do universo feminino, tinha muitas contradições, né? Então, por exemplo, desde no ambiente de trabalho, aquela que de repente usasse uma roupa melhor do que a da chefe, ou que entendesse que aquilo ali era melhor, né? Porque vai da percepção de cada um. Nossa, ó, né? Você está mostrando que você é mais do que a chefe. Aí você fala assim, gente, mas do quê? Uhum. Ou se você tinha uma bolsa com uma marca de igual do chefe. Nossa, verdade. não podia. Isso, é né? verdade. E tinha coisas, né, que eram inerentes bem do universo feminino mesmo. Né? E que às vezes você também se tolhia, né? Não tentava ser mais discreto, então não se mostrar tanto para não ter essa coisa, né, de competitividade. Do outro lado, na questão do lado masculino, você tinha que ter um certo cuidado, justamente para que que o teu talento, que o teu trabalho aparecesse mais do que de repente uma característica física sua. Então, se de repente você era uma pessoa que aos olhos poderia ser a mais bonita, ou quem achasse, que é tudo de quem vê, obviamente, mas você tinha que dar uma disfarçada nisso, para que isso não ficasse como sendo algo... então, ela só está naquilo ali, né, também, né? Porque ela é gostosa, porque ela é bonita. Porque ela tem corpo... exatamente, né? E um certo medo também, né, um certo receio de alguma forma, ser mal compreendida e que, de repente, você Olha se colocar... quantas questões. Era muito, É muita coisa. E que hoje que eu falo que assim, a gente melhorou bastante nesse quesito. Né? Comparado ao passado, melhoramos, temos oportunidade, porque eu acho que a gente sai de uma esfera de 0 a 100 e que a gente tem que ter aí todo um trabalho para chegar no caminho do meio. Então, acho que tem outras coisas aí, mas muito para dizer que assim, aí começa uma jornada que você fala assim, não, eu preciso entender para onde que eu quero. Como você ficou muito distante daquele seu eu, lá da adolescência, do que queria das coisas, você esquece. E esquece mesmo. É verdade. E a angústia, ela vem da onde? Ela vem de um lugar que você fala assim, eu não sei por que eu estou assim. Eu não sei por que eu estou incomodada. Eu não sei por quê. Porque você botou isso, o teu ponto central está tão lá guardado que você não faz mais ideia. Você precisa resgatar ali, pescar aquele negócio. Isso. Aí eu lembro que assim, eu falei, quer saber de uma coisa? Foi bem assim. Eu falei, não vou voltar, né? Depois que eu cuidei da minha irmã, eu falei, não vou voltar. Eu acho que
alguma coisa me diz que eu preciso explorar. Aí, como é que a gente explora, né? Que é o que muitas acabam até me procurando na terapia de autoconhecimento, enfim, que é né, um outro segmento. Você não procura terapia somente para diagnóstico, ou se você está com algum tipo de situação clínica, mas às vezes por um questionamento de vida que está tudo bagunçado, que você fica, na verdade, um pouco mais angustiado, não sabe como organizar essa ideia e você, de repente, quer uma ajuda, porque tudo envolve emoção, tem esse contexto familiar, tem uma série de coisas. No meu caso, eu falei, quer saber de uma coisa? Faz tempo, né, que eu não faço nada. Eu falei assim, eu sempre tive vontade de fazer balé. E aí eu falei, como eu sempre fiz mais esportes, né? Se a gente for pensar mais na época, se falava assim, esporte mais masculino, né? Eu falei, eu vou fazer. E aí comecei, né? Toda envergonhada, com 38 anos. Aí até na época eu falei, eu não preciso colocar meia rosa, as coisas assim, não, né? Eu falei assim, não, aqui é um espaço para você dançar. Tutu, né? Tutu. Aqui é um espaço para você dançar, tudo. E muitas mulheres vêm para cá Você sabe por que eu N amo motivo. polaina, né? Eu adorava ver porque elas põem aquela polaina até aqui, Mas assim, eu ó. tinha polaina. Eu adoro uma polaina. Eu me rendi a polaina na época da dança. Legal a polaina. Aí, em 2015, eu me encontrei com a questão da dança, que foi uma terapia, assim, que eu considero, né, de autopercepção de corpo, de experiência, de vivência. Encontrei mulheres maravilhosas, encontrei mulheres que estavam por todos os motivos ali na dança, por todos. Então, desde a que tinha sido, que estava viúva, a que tinha perdido um filho, a que estava com algum problema relacionado a algum tipo de trauma, que o próprio médico, psiquiatra tinha recomendado que fizesse. Né? Então, você tinha tantas histórias que você escutava nos cafés que aquilo ali foi me despertando. E eu estava ali justamente para entender sobre mim. Eu estava num período muito cansada, era um estresse muito grande que eu tinha vivenciado, não só pelo acúmulo da questão de trabalho, eu tinha interrompido esse ciclo, mas também por ter cuidado de alguém tão próximo. E eu precisava me permitir fazer o que tinha. Claro que veio um monte de questionamentos. Tipo, era 10 horas da manhã, eu estava indo para fazer aula de balé, de sapateado, então. não sei o que e tal. E aí eu falei, gente, será que eu estou sendo... o que os outros vão pensar de mim? Eu dondoca. Eu não sou dondoca. É isso. Eu não quero carregar. Eu sempre trabalhei pra caramba, não sei o quê. Começa a vir um monte de coisas. Nossa. Não, né? Assim, Nossa, quando eu mudei para as redes sociais, hoje em dia eu vivo das redes sociais, né? Então, eu achava muito estranho, porque eu não tinha aquele trabalho das 8 às 6. É estranho, 10 horas da manhã, meu horário, mas aí compensação, eu falava, mas compensação é domingo, eu estou trabalhando, aí chega 11 horas da manhã, às vezes é tudo fora da estrutura. Então você tem que falar, nossa, o que é certo? Não, e fora que você fica assim pensando, mas o que os outros vão pensar? Isso, eu lembro o que os outros vão O que os pensar. outros vão pensar? Eu tinha, às vezes, vergonha. Então, assim, eu saía, não botava roupa de ir e trocava lá no estúdio. Porque eu falei assim, nossa, já pensou alguém me vê, né? Alguém do meu conhecimento me vê 10 horas com a roupa de dança, para ser, vão pensar que eu sou assim, fazer nada, e tudo isso passando. Foi depois fui fazer curso de História da Arte. Eu queria evocar. Eu queria experimentar. Fui fazer curso de História da Arte, fui fazer curso de consultoria de imagem. Tudo aquilo que você não fez, né? Eu queria experimentar. Sei. Aí eu lembro até da época, eu falei, mas você vai fazer curso de consultoria de imagem? Eu falei, relaxa, que não é por profissão, mas assim, eu preciso dar um colorido, eu preciso de alguma coisa. Eu fui fazer porque, por muitos anos, eu tinha dress code nas empresas e aquilo ali para mim me aprisionava. Eu detestava... sou da época, logo do início de taillé, não suporto meia calça, né? E usava, calça, e tinha que usar salto, essas coisas todas. E eu lembro que, nossa, isso para mim era uma tortura. Enfim, aí eu falava assim, gente... E aí eu acho que quando eu entrei para... vou fazer esse curso, foi, na verdade, para me redesenhar. Né? Eu falei, deixa eu achar meus estilos. Você redescobrir, né? Aí eu descobri que eu falo assim, eu sou do sport fashion, eu gosto do minimalismo para me vestir, gosto do clássico misturado com alguma coisa. E eu fui me redesenhando. Aí eu fui fazer um curso, falei, deixa eu ver como é que tá a clínica. Né? Depois de ter passado por vários outros cursos, nada a ver com o que eu fazia. Peguei todos os livros de administração, de recursos humanos, doei tudo, peguei todas as roupas que me lembravam a época de
doei tudo. Depois eu me É dei libertador. libertador. Depois eu olhei, eu vi uma prateleira, eu vi 2 prateleiras minhas de salto alto de trabalho. Eu falei assim, gente, tudo com etiqueta. Eu falei assim, meu Deus, quanto ralos de dinheiro. O que que isso significava? Significava que eu ficava me comprando prazeres por talvez ter que lidar com um dia árduo demais. Tinha poucos prazeres, né? Poucas satisfações com o que eu fazia. Tudo era muito por dever, obrigação. Tudo bem, faz parte. Acho que cada um tem uma história, né? Não vamos, né, colocar nessa condição, meu Deus, a vida foi assim comigo. Não, a gente, tudo é para crescimento. E aí eu fui me reconstruindo. E aí foi quando eu comecei a fazer um curso. Eu falei, deixa eu voltar para Psicologia. deixa eu voltar para psicologia. Só que aí eu comecei, puxa, mas no ambiente de trabalho, no mundo organizacional, eu tenho 20 anos de experiência. Na clínica, eu sou uma estagiária, né? Eu vou começar. E aí comecei as implicações. Aí vem a síndrome do impostor. Mas será? Eu vou entrar nesse grupo? Esse grupo tem 20 anos na minha frente. O que eles vão achar de mim? Porque tinha uma rixa na época. Hoje em dia se fala muito do síndrome do impostor, eu falei, né? nossa, mas o que só para elas entenderem, o que é o síndrome do impostor? A síndrome do impostor é assim, você sempre acha que você nunca Que é é o uma- suficiente para aquilo. Isso é uma farsa. Que você né? é uma farsa, né? Não é nesse sentido, né, de filme, você é uma É. farsa, mas assim, o pensamento da pessoa que tem a síndrome do impostor, ela nunca se acha o suficiente preparada para aquilo. Ela sempre acha que ela vai ser colocada numa situação e que vão descobrir, não falei que ela não é boa tecnicamente? Ela não é tudo isso que ela acha que ela diz que é. Então, fica essa sombra. E eu lembro que quando eu entrei no curso, falei, nossa, esse povo todo, né? Super capaz na clínica, eu sou da organização. E sempre tinha um imaginário de rixa, de quem era o psicólogo do trabalho, né? E o psicólogo da clínica. Ah, tem isso? Tinha essas coisas sei. na época. Quem é o psicólogo do trabalho não é psicólogo, Sei. né? Então, assim, aí foi... Eu, de uma certa forma, entre altos e baixos, tem a questão financeira. Poxa, eu sempre... paguei minhas contas, ajudei nas questões de casa e, de repente, essa reserva acabou e eu precisei, né, de contar com meu marido como parceiro. Ele estava super sossegado de fazer isso. Eu estava acabada, porque eu achava que, assim, não é justo. Eu vou ser mais um peso. Eu já tenho as minhas responsabilidades com a minha família, que é minha mãe, minha irmã, meu pai já estava falecido. Eu falei assim, tem os meus enteados, ele tem isso, e ainda tem eu, né? E tem ela. Não, nossa, isso me consumiu muito tempo. E eu acho que isso são coisas que as mulheres que começaram desde cedo a trabalhar e, de repente, vão fazer uma transição que não é planejada, então, no meu caso, não foi planejada. Acho que isso vale, é super importante. Eu pensava, mas entre o pensar e o fazer não deu tempo, aconteceu uma situação de saúde que me fez largar imediatamente. Entendi. Você foi a forceps. Foi a fórceps. E eu falo até que o universo fez assim, se depender dela, ela não vai fazer porque ela tem muito medo. Então, tem que dar uma situação para ela não... Ou a pessoa ou uma situação ou a pessoa fica doente. Exatamente. Isso, exatamente, Dri. Ou ela fica doente. Então, quando aconteceu tudo, eu falei, putz, era isso. Aí até brinquei, mas não precisa fazer isso de novo, tá? Que o papai falava assim, papai, você não precisa fazer isso de novo, não, que eu já entendi. Mas, enfim, e aí, a questão foi que eu fui fazendo, aí eu falei, bom, mas eu preciso fazer... eu preciso usar dessa minha experiência para voltar para o ambiente do trabalho, de alguma forma. Eu só sei assim, Dri, que as coisas foram caminhando. Eu fiz um outro curso, uma pessoa me procurou, falou assim, eu estou com uma questão, você pode me atender? Veio o primeiro paciente, depois veio o segundo. Foi até engraçado, meus primeiros pacientes foi do ambiente, foram profissionais da saúde. E aí eu comecei a falar, não sei o quê. Aí eu pedi palestra para dar no início, era tudo de graça, porque eu precisava construir meu nome. Você conhece fulano de tal da empresa tal? Da empresa tal eu conheço. Você conhece fulano de tal? Fulano de tal? Aquele que trabalha na empresa tal? Agora lembrei. Você, na verdade, seu nome é o da empresa, não é o seu nome. Entendi. Você queria fazer o seu Eu nome. queria fazer o meu nome. E aí eu falei, bom, então eu tenho que começar a aparecer. E aí eu peguei os contatos. Nesse período, você vai encontrar muita gente que antes te bajulava porque você era da empresa tal e que quando você passa não tem mais a empresa tal, aquelas pessoas, elas somem, são coisas que acontecem, a gente tem que se preparar. Teve uma vez uma profissional que falou para mim, e na época eu achei até que ela foi dura comigo de um jeito, mas hoje eu agradeço a ela, que ela falou assim, você vai entender o seguinte, que quando você sai, ela era uma empreendedora, ela já tinha passado por isso na época, ela falou assim, você vai entender o seguinte, quando você sai do mundo organizacional, seu nome não é mais nada.
Os seus fornecedores que antes te bajulavam não vão evitar você, porque você não tem mais moeda de troca. Esse é o mercado. Você vai ter que guerrear para você ter o seu nome, e a partir do momento que você tiver seu nome, aí todo mundo vai te olhar. Isso é um welcome to the jungle, Sei, sabe? Bem-vindo à sei. selva. Porque é É isso. assim, a real é essa. A real é essa, né? Tá bom, né? Entre altos e baixos, às vezes chorar, falar, meu Deus do céu, acho que eu vou voltar, como é que vai Mas ser? aí eu acho que entra essa questão que quando a mulher está nessa fase e ela faz essa mudança de vida, ela decide ou decide por livre e espontânea vontade ou por livre, né, ou por livre e espontânea imposição, né, da Verdade. vida, ela acaba até achando bom, porque ela quer mudar mesmo. Isso. Ela Ai, quer mudar, ela fala, não quero mais ter meu nome, ser uma pessoa por causa de uma empresa, eu quero ser. Isso, aí começa a juntar tudo. Então, assim, a carreira, ela fica, obviamente, nesse ponto mais visceral, porque é a tua expressão para a sociedade, a tua expressão do teu trabalho. Eu gosto muito da palavra lavoro no italiano, Aham. porque ela, assim, eu sinto ela uma coisa, assim, bem de mão na massa, sabe? Aquela coisa de você, pum, enfiar mesmo e fazer. E, nesse sentido, ao mesmo tempo, você também está tendo as suas mudanças. É, então. Aí você começa assim, é um corpo que você começa a perceber que é um corpo diferente, Isso. né? É porque aí vem a menopausa. E aí começa, aí eu já tô falando, né, na questão de estrada, aí chegou os 40, aí eu já estava tendo acesso a alguns programas, algumas pessoas começavam a me chamar, alguns colegas, não sei o quê, até que a coisa foi crescendo, crescendo, e aí eu tive uma grande oportunidade, né, que as empresas começaram a me acessar, e eu tive uma participação num fórum, né, que foi para lá sobre a saúde do cérebro, enfim. E nesse fórum foi muito legal, porque assim, eu juntei, né, junto com uma outra jornalista, né, juntei pessoas do ambiente empresarial, ela tinha os contatos da rede dela, e tudo com a finalidade de falar sobre saúde mental, porque isso para mim virou uma coisa muito importante, porque eu também tive um estresse importante, que a questão foi do burnout. Eu tive adoecimento por diversas vezes, sinais do corpo. Então, desde infecção pulmonar, como assim? Eu Né? tive zumbido. Zumbido no ouvido. Eu tive zumbido. Linfagite. Um dia acordei, linfagite. Como assim, gente? Que é linfagite? É uma inflamação na Sinais veia do- linfática da perna. Eu falei, como é que eu Nossa. consegui isso? Né? E você começa a adoecer e começa a pensar. Bom, nessa trajetória toda, se passaram-se 8 anos. Então, assim, nesse resultado, o que eu posso dizer? Bom, hoje eu tenho meu consultório, hoje eu escrevo para uma coluna que é para a revista Você RH, que surgiu esse convite em 2019, dou aula para a FGV, hoje eu tenho um nome, né? E é muito legal nessa estrada, não só a carreira que foi reconstruída, na verdade foi a pessoa que foi reconstruída que encontrou e desenhou a sua carreira, e não O o inverso, contrário. não o contrário. Como é que tá a saúde mental das pessoas? Tá desafiadora, né? E assim, o que a clínica traz para mim, né? E o que eu levo de cases, né? Seja para as aulas, seja até dentro do contexto empresarial. Então, até semana passada também estava dando uma palestra. A gente percebe, assim como todos nós, né? E a gente se inclui. Né? Eu até falo que é o seguinte, né? Quando eu encontro o paciente ou quando alguém fala assim, você é psicóloga, aí eu já fecho o olho assim, né? Às vezes até na cabeça. Eu falo assim, né? Que bom que assim, né? Você sendo psicóloga, para você a pandemia pode ter sido mais fácil. Eu falei, oi! Não, gente, tira esse imaginário. Psicólogo é gente. Perigosa é. Né? A gente sente tudo. E vou te falar, santo de casa não faz milagre. Quem é psicólogo sabe que precisa ter um terapeuta para ajudar. Que é a né? supervisão. Que é a supervisão. Né? A gente sai no final do dia muito esgotado. Muito esgotado. E o que eu vejo nos acompanhamentos que eu faço, né? Nos atendimentos, enfim... as pessoas estão muito mais suscetíveis a um ambiente que ele está mais desafiador, porque ele está mais hostil. As mudanças, elas não te dão tempo de adaptação. Tudo é muito rápido. Muito rápido. E você tem que aprender ou aprender. Você não tem muita opção. Né? Então, essa sensação de sobrevivência, ela é vivida o tempo todo. Isso esgota.
Esgota muito. Então, as pessoas, elas estão adoecendo mais mentalmente. O estresse é algo que faz parte da vida da sociedade. Na mulher, especialmente, porque ela entrou... nós entramos no mercado de trabalho de uma maneira bastante competitiva e talvez a gente só está ignorando ou sendo descuidada de... A gente tem que ter equidade no trabalho. Mas não dá equidade que tem a ver com direitos, com salário, com tudo, né? Igual às condições dos homens, né? A gente só não pode querer ser o homem. Assim que porque eu nós penso. não somos homens, nós somos mulheres. Então, assim, o que nos afeta biologicamente, psicologicamente, para eles não, porque é uma outra concepção. Agora, no que tange inteligência, trabalho, entrega, capacidade... Isso É igual. igual. Isso a gente tem que lutar. Só que ainda assim, né, a nossa jornada ela é muito pesada, né? E talvez eu falo que assim, né, tudo que a gente vai mudar, né, parece que a gente sempre faz um sprint, né? Eu gosto muito de corrida, né? Eu corro, minha paixão da vida. A gente vai, mas a gente tem que começar a dosar o que a gente fala do pace, né? Porque se você que é a velocidade, né, do corredor. Você tem que dosar, porque senão, se você ficar só no seu limiar, você se estoura. Isso. E a gente, né, e eu falo a gente porque dentro da nossa comunidade, né, nós mulheres, foi-se de uma maneira muito intensa, guerrear, e se esqueceu do quanto consegue suportar ou qual é o equilíbrio disso tudo. Acho que a gente está na busca do equilíbrio. Exatamente. Mas eu acho que você está falando, eu vejo, para tudo, é tudo tão rápido. Mesmo nas redes sociais, de repente você fala de uma coisa, já não é mais, é outro assunto. Aí você fala, mas não era isso? Como assim? Isso é uma coisa, por exemplo, até na alimentação. Sim. Ovo. Ovo faz bem. Agora não faz, agora faz mal. Agora faz bem de novo. Come ovo, não come. Ainda vou falar, e a temática pra gente, tá? E a temática pra gente. Aí, de repente, até um próximo convidado pode vir. E para nós, até quando a gente vai falar das questões hormonais, a gente fica confusa. Porque assim, você vai ter, até a própria medicina, você vai ter uma linha de médicos que são a favor e outros que são contra. Quando você vai procurar um médico, você vai lá, porque você está passando, né? Nossa, começou a vir uns calores noturnos. Eu tô começando a ficar mais irritadiça. Eu me sinto com a pele mais ressecada. Meu sono tá mais prejudicado. Eu não consigo emagrecer tão rápido mais. Aí você começa... Meu libido. Nossa, é muita coisa. E aí vai. O psicológico da mulher, é isso que é super importante nessa faixa etária. Então, a gente está trazendo de 40 para cá, 45 que eu trago aqui também. O que a gente está encontrando? É a fase que a mudança hormonal ela tem uma função tão importante na questão da saúde mental para a mulher. Então, é o período que, assim, por muitas vezes, se tem característica genética nessa família, isso potencializa. Então, a questão de ser acometido por humor deprimido fica maior. São momentos que você pode tender à depressão, a desenvolver transtorno de ansiedade, né? Você fica mais suscetível, porque essa questão da mudança de humor ela é significativa, até porque você vê que eu falo que a sua casa interna ela está mudando, e isso é algo... E a sua imagem de você está descolada desta casa, que de repente você viu que te mudaram. Mudaram, E aí você fala assim, não, mas a sua imagem de quando você tinha uns 20, 25, 30 anos... E aí você precisa entender que está acontecendo alguma coisa aqui. E aí começa a sua busca de médico para lá, médico para cá, e você quer entender. E aí começa essa confusão toda e que a gente vai tendo que ter aí. Aí são todos os suportes, né, que precisa ter, que é justamente compreender esse momento, e tudo isso fica potencializado por essa questão. E agora? Para onde que eu vou? Né? O que eu quero ser? Agora, é aquela fase que eu até falo o seguinte, né? Eu falo assim, gente, acho que eu quero ser a Dercy Gonçalves. Né? Que é aquela fase que, assim, você já não quer, você já não se importa muito com algumas coisas. Você quer falar as coisas que você pensa, o que você acha. Feliz da Dercy que pôde fazer isso na época, porque hoje, jamais ela seria totalmente... Como é que é? Rechaçada. Ela seria censurada, cancelada, politicamente correta. Né? E que a gente fala que, assim, que a nossa maturidade, o que ela também nos traz, né? Essa questão da serenidade. Que serenidade é essa?
de você não se sentir mais pressionada a mostrar para os outros, ou querer ser o que os outros querem que você seja, em todo contexto, não é só familiar, não, é social, é nas relações com as amigas, no trabalho, enfim, né? Não sei se você percebe isso. Não, percebo isso, é nítido, assim, e a gente tem um sentimento muito, compactua muito desse sentimento, sabe? Eu vejo que a maioria sente, a gente se torna mais parceira, menos competitiva, acolhe mais, entende mais, você fica mais gentil, a gente fica mais gentil umas com as outras. E até com a gente. Até com a gente. Isso para mim tá sendo transformador, essa minha gentileza comigo mesmo, porque eu me cobrei muito, muito, muito. Passei uma vida inteira me cobrando e que não me levou a nada. Exato. Não me levou a nada. Mas eu acho que, assim, a cabeça do ser humano, ela é muito louca. Você, como psicóloga, deve vivenciar cada coisa, assim. Eu brinco, né? Quando alguém chega e fala assim, nossa, doutora, você é tão calma, né? Aí eu tô de óculos, eu tiro, eu falei assim, deixa eu só te falar. Assunto... De perto, ninguém essa... Sabe um assunto que eu gostaria muito de que se a gente pudesse falar um dia sobre psicopatia no campo do trabalho, sabe? Vamos fazer esse tema. Porque são assuntos complexos. Porque, assim, como que a mulher, ou mesmo o homem no trabalho, deve ser difícil, vamos dizer, para a mulher, né? A questão hormonal, você tem que lidar com tanta coisa, lidar com a casa, com o marido, com os filhos, ou com o parceiro, ou com a parceira, com você mesmo, ainda tem que lidar com o trabalho. E aí vem a questão da mudança profissional, da transição profissional, né? Sim, e das escolhas. Então, assim, é desde coisas que a gente vê... até assim, né, coisas que a gente, né, percebe. Então, assim, às vezes até a orientação sexual muda também. Então, assim, foi casado, tinha um relacionamento heterossexual e aí descobriu um parceiro ou uma parceira para uma outra fase da vida. E às vezes as pessoas falam assim, como assim? Enfim, é a fase que a pessoa que ainda tinha isso, né, que você ainda tinha que esconder. Então, você tinha aquele casamento que era o que tinha que ser. E aí, quando você vê, assim, quando você sente o momento que você quer essa ser fase... Ser você mesma, você vai dar vazão a isso. Como é que... É difícil, me diz, como é que uma pessoa... o que é ter saúde mental? O que é ter saúde mental? Ótimo, né? Até na empresa semana passada eu estava falando sobre isso. Né? Como é que você cultiva isso, ensina? Como é que é ensinar a saúde mental? Primeira coisa que assim, eu até falo para as pessoas aqui, né? Que é muito clássico isso, né? Eu faço questão. Eu tenho certeza que quando a gente está falando aqui de saúde mental, e eu convido vocês a refletirem em casa, assim, qual é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês? Mindfulness, para mim. Para você hoje. Natureza. Porque você hoje... Para você, hoje é isso, mas se fosse há um tempinho atrás, você pensaria diferente. E ainda que tem muita gente que pensa. Às vezes, a primeira imagem, quando a pessoa escuta sobre saúde mental, né? As pessoas que não são próximas ainda desse assunto, é o oposto disso. As pessoas pensam na doença. Porque é um gatilho. Saúde mental. A pessoa pensa em depressão. Palavras que às vezes aparecem. Pode vir palavras, imagens. Então, tem gente que pensa em depressão, ansiedade, pânico. Saúde mental? Você pensa nisso? Jura? Sim. Não, isso aí, assim, eu já testei isso diversas vezes no consultório, em palestra, em aula. Quando eu falo assim, saúde mental, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Sem julgamento. Não é a primeira coisa. Aí, um falou assim, deprimido. Aí outro fala isso, mas por quê? Mas deprimido é o oposto de saúde mental. Então, porque como a gente não fala de doença mental, porque ainda tem um preconceito, porque falar que você é um doente mental... Nossa, é super bom. Até falar que fazer terapia. Então, o que é o que se esconde por trás do conceito da saúde? Na verdade, é o conceito da doença no imaginário das pessoas. Então, a gente separa saúde mental... é gozar de saúde e doença mental é o adoecimento do cérebro. Assim como a gente tem os outros adoecimentos ligados ao físico, ao corpo. Uhum. Uma hepatite, algum tipo de cardiopatia, uma artrose e qualquer outra coisa. Então, isso faz parte, né? O cérebro também tem as suas doenças, né? Então, só que as pessoas não tinham acesso a isso, né? A gente está entrando com isso e vai levando. Mas existem várias definições de saúde mental, tanto pela Organização Mundial de Saúde, quanto pela psicologia. Eu vou fazer um mix aqui. Quando a gente pensa em saúde, a gente vai pensar que é um sujeito que tem equilíbrio
né, em todas as áreas da vida dele. Então, desde a área da família, da área da saúde financeira, da saúde física, da saúde da mente, goza de um equilíbrio e bem-estar, vivencia essa qualidade de vida e torna isso de forma funcional para a sua vida. É toda pessoa que tem autonomia e que dispõe das capacidades necessárias para conduzir a sua vida, sendo uma pessoa com capacidade de resolução de problemas, que vive de uma maneira que encontra mais satisfação. A gente aqui não está falando da ditadura da felicidade. Felicidade. Que isso é um outro problema que gera muita ansiedade. Exatamente. Esse negócio de você ser feliz traz uma ansiedade. Não é isso. A gente é muito louco, eu acho muito louco isso. Eu posso dizer para você assim, quando eu pergunto, né, como é que você está se sentindo hoje? Eu falo assim, hoje eu estou me sentindo triste. E como é que você se vê com relação à sua vida? Né? Você é uma pessoa que você é satisfeita com a sua vida? A pessoa fala assim, eu sou satisfeita com a minha vida. Hoje eu estou meio triste. Hoje eu não estou feliz. Saudável, tudo bem. Né? Então, assim, até porque isso é estado de humor. Né? Porque existe uma diferença entre ser e estar, né? Sim. Eu ser deprimido é diferente de estar deprimido. Exatamente. E eu ainda falo muito sobre essa coisa que eu estava até outro dia conversando com meu marido sobre isso, que você precisa ter o oposto para você sentir. Você precisa estar triste para poder sentir a noção de felicidade. Exato. Então, por isso que é saudável. Uma pessoa que diz que não sente tristeza, que não sente mágoa, que não sente... Também não é bom. Não, então não tem equilíbrio, né? A gente pode entender isso em diversos conceitos de acordo, aí precisaria sentar e ver, ou essa pessoa está alienada da realidade, é uma forma de fuga, não quer lidar com os sentimentos, enfim, tal. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa que é um sujeito que reúne todas as condições necessárias para que ele saiba conduzir a vida dele com autonomia. Existe alguém assim? Existe, nós somos assim, né? Eu acho que existe, eu digo somos. que a gente, aí eu acho que é um bom momento para a gente falar de que todos esses pontos que você levou, que você considerou para ter uma saúde mental, eles andam sempre juntos ou às vezes não, eles andam juntos, mas em desequilíbrio? Sim, às vezes. Às vezes você está mais feliz, às vezes você está mais triste, às vezes você está mais... Olha que coisa interessante, você está trazendo aqui, e eu acho que isso é bem legal. Quando a gente vai falar de saúde, né, a gente vai falar sobre as questões emocionais, né? Então, assim, a saúde eu vou considerar tudo que tem a ver, assim, né? O meu cérebro está funcionando super bem, meu processo bioquímico está bem, a forma como eu me relaciono com a vida é funcional, todos os problemas que aparecem na minha vida, eu consigo ter a capacidade de resolver. Eu tenho tempo para a família, eu tenho tempo para fazer meus hobbies, para me cuidar. Isso, Okay. Então tudo isso a gente vai entender que é saúde, tá? Por exemplo, se a gente for jogar para um contexto social, né? Saúde mental é garantir as condições de higiene, de saneamento básico, de escola, segurança, não sei o quê, para a população. De fato. Sim. Claro que sim. Né? Quando a gente pega isso e joga nesse espectro, isso também é garantir saúde mental. A outra coisa, quando a gente vai falar... E tudo isso, por quê? Porque isso afeta direto as áreas das emoções. Não, tudo que a gente está falando, tristeza, mágoa, alegria, entusiasmo, gratidão, felicidade, enfim, tudo isso a gente está falando que são emoções. As emoções, elas estão atreladas aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estão atrelados à forma como a gente enxerga e apreende sobre esse mundo. Como é que a gente o interpreta a partir das nossas primeiras interações, a partir das nossas experiências aprendidas. A gente pode fazer isso de maneira funcional, ou seja, no mundo organizacional que pegou emprestado, chamam de lessons learned, as lições aprendidas da vida. Essas lições aprendidas, a gente tem dois caminhos. Ou ela vai ser funcional, ou seja, diante de qualquer uma outra situação futura, eu consigo aplicar esse aprendizado de forma eficaz e com sucesso, ou disfuncional. Eu não consegui apreender sobre isso, eu crio uma crença rígida e não consigo lidar com outras situações parecidas. Que é lidar com o diferente. Que é lidar com situações parecidas mesmo. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui, vou trazer um pouquinho para dar uma polemizada. Por exemplo, se alguém fala assim, me casei, né? Todo casamento é uma instituição falida. Isso é uma crença rígida. Essa crença ela é disfuncional. Por que ela é disfuncional?
né? Porque, na verdade, ela sempre vai te colocar em situações, né, aonde você vai deixar de ter a oportunidade de vivenciar experiências melhores, né? Se você tiver uma amplitude de pensamento e entender que aquela tua experiência ela foi isolada com aquela pessoa. Mas isso não quer dizer Que o casamento seja uma instituição falida. Exatamente. Você pode perder a oportunidade de conhecer pessoas muito legais, né? Por quê? Porque você tem uma crença limitante. Porque você tem uma crença limitante. A gente não... Por uma experiência ruim que você teve. Exatamente. Você nem se dá conta disso. Então, a gente até chama na linha de abordagem, né, da TCC, da terapia cognitiva comportamental, aí isso é um pensamento automático, porque ele está tão automatizado, disfuncional. Por quê? Ele sempre vai te colocar em situações onde você não vai ter a capacidade de se permitir algo muito legal. Ou isso pode te impedir de você resolver situações parecidas com aquilo. Ah, isso nunca vai dar certo mesmo? Como Sei. não? Não, porque você eu já sabe, vivi... e aí é legal, porque quando você começa a fazer a terapia, a terapia ela te resgata. Ela fala assim, Exatamente. não, para, é como se você estivesse naquele lugar que está te fazendo mal. E ela vem e te fala, não, deixa eu te mostrar que não é bem Isso. assim, e te resgata. Isso aconteceu porque era esse contexto Contexto com essa pessoa e com esse momento de vida e com você e como você era. Exatamente. Porque a gente muda ao longo claro da que vida. muda, com certeza. Eu, por exemplo, outra crença limitante que a gente ouviu muito, as pessoas não mudam. Então, As pessoas não mudam e graças a Deus, quando eu escuto, ela não mudou. Ai, nossa, olha, eu tenho até medo de quem não muda, porque, gente, a vida é feita de mudanças. Então. Ah, mas o caráter. A gente acho que conversou sobre isso. Eu falei, você, o caráter, você falou assim, não, até o caráter você consegue. Assim, a pessoa de formar o caráter. Sim, tal, aí é outro contexto. É outro contexto. A Mas gente fala assim que as características de personalidade das pessoas, essa que a gente vai entender como essência, né, no senso comum, tudo, elas permanecem, elas permanecem na sua essência, vamos dizer assim, né? O que vai mudar é a forma de lidar com tudo isso por meio dos valores, é aquilo que significa com relação à vida. Isso muda, porque isso tem a ver com experiência. Então, você com 20 anos, Drica, com certeza não é, por leitura da vida, a mesma pessoa hoje, assim, olha quantas coisas passou. Sim. Agora, suas características quanto? Se você se você era honesta como um valor, como uma característica de personalidade, sim. você continua. Continua, sim. Se você isso. era uma filha amorosa, você continua. Então, assim, isso a gente vai falando na questão disso. Mas acho que, assim, né, pra gente até... e aí trazer nesse contexto para todo mundo entender que, assim, a gente vai passar por essas fases, né, cada uma dentro do seu grau de intensidade ou não, da sua história, isso tudo muda de pessoa para pessoa, mas a implicação que acontece nesta fase, que há uma necessidade de buscar vivenciar mais o estado de ser. Só que para chegar nesse ser, a gente vai ter que começar a traçar uma trajetória para entrar em contato com ele novamente. Mas olha que coisa interessante, não que você era. Então, você vê que as minhas escolhas, olha que coisa interessante. Então, você com 17 anos, você queria, né, fazer educação física e você foi seguir isso? Antes eu queria ser atleta, por exemplo, e você foi seguir isso? No pé da letra? Não é isso. É que as coisas, elas migraram de uma maneira onde eu consigo vivenciar de uma certa forma, mas não naquele molde. Então, assim, hoje... Então, por exemplo, hoje eu corro, né? Estou me preparando para a minha primeira maratona. Eu estou super curtindo essa fase de treino. Né? Então, comecei a correr tem 2 anos, eu já corria, fiz esse hiato, voltei agora, tudo. E estou vivenciando, eu falei, puxa vida, eu resgatei, falei, puxa, eu queria ter sido atleta, né? Ter vivenciado o esporte. E hoje estou tendo a oportunidade de vivenciar o esporte, não como atleta, mas isso, de alguma forma, estar no meu dia a dia. Sim. E isso me fez estar mais dentro de mim. Né? Falei, puxa, esse é o meu ser. Eu fiz consultoria de imagem, mas para ser consultora, não. Hoje eu consigo entender que eu gosto de me vestir de do tal jeito maneira. que tem. Você entendeu, você se entendeu. Exatamente. Você entendeu que você... E às vezes o que acontece? Você falava, por que eu vejo que
tanta gente usa, sei lá, não sei, tal cor. Aí você começa a descobrir que tal cor te favorece mais. Isso. Descobrir o seu estilo. Porque às Exato. vezes você nem sabe qual que é o seu estilo, né? Isso tem a ver com o quê? Com personalidade, com temperamento, a forma como você vê o mundo, como é que você faz a leitura das pessoas, enfim, tal. Então, acho que isso tudo é muito rico. Então, tudo isso, hoje, eu jogo tudo dentro do meu dia a dia e na minha profissão. E, por fim, eu coloquei nisso que eu queria ter qualidade de vida. Vale ressaltar que, assim, você trouxe um exemplo muito legal, que é essa coisa de ressignificar o trabalho, né? Hoje, eu sou uma apaixonada, né, pelo que eu faço. Eu vivo, na verdade, a minha profissão, ela tem tudo a ver com os meus valores. Eu entrego isso para os meus pacientes, para os meus clientes, para tudo que eu faço. Eu acho que isso as pessoas enxergam, que faz com que você tenha credibilidade e autoridade naquilo que você faz, porque você vê valor e você vivencia isso no seu dia a Isso. dia. E quando você vai olhar para tudo isso, você fala assim, puxa vida, que legal fazer essa jornada. Se você me perguntar assim, dos 45 eu já começo a pensar assim, puxa vida, né? E por que a escolha da profissão? Né? Que eu falei assim, que ficou mais forte. Falei, puxa, essa é a profissão que eu sei que quanto mais velha eu estiver, eu vou ser cada vez mais Melhor, valorizada mais valorizada. justamente pela idade que eu tenho, porque esta profissão, assim como do advogado, assim como tantas outras, né, e que E é que a tem. experiência que dá credibilidade, Então, né? assim, para você estar aqui falando, para você abrir seu podcast, para você falar sobre maturidade, o que você está emprestando aqui? A sua história de vida, né? A sua inteligência, a sua competência, tudo que você... E o que você vivencia. E rompendo barreiras. E rompendo Porque o que barreiras, né? as pessoas esperam de uma mulher madura? Pega seu banquinho e sai de mansinho. Ou então, que é uma coisa que eu acho que vale a pena, né? Hoje a gente lembra que a gente sempre tenta dar um sprint, né, para querer avançar nas coisas, que é assim, é legal a gente estar falando muito da questão da maturidade, da gente trazer esse tema em voga, da gente trazer coisas, mas a gente tem que tomar um cuidado depois, que é uma coisa que eu vejo alguns caminhos, que é uma ditadura do que deve ser a maturidade da mulher. Sim, sim. Então, coisas do tipo, por que você não deixa o seu cabelo ficar branco? Né? Uma vez me perguntaram. Eu falei assim, gente, eu não deixo porque eu não gosto. Então, Entendeu? Assim, eu não acho gosto. assim, o que eu virei o olho aqui, porque eu até vou explicar, porque eu não quero que ninguém me imponha, como eu não quero impor para quem tem cabelo branco pintar o cabelo, não me imponha que eu tenho que, para eu Exato. me enquadrar, me aceitar, eu tenho que ter cabelo branco. Cada um na sua. Exato. Se a maturidade te dá essa clareza de pensamento, essa liberdade, Exato. eu vou mais uma vez ter que me colocar numa caixinha e ter que dizer que toda mulher tem que ser cabelo branco. E que eu tenho que pertencer a um grupo. Não, eu quero transitar, eu quero ter liberdade, eu quero que quem não esteja também possa ter essa liberdade. Exatamente. E até a liberdade de se a pessoa, se eu quiser fazer tratamento, se não quiser, se quiser ser linda, maravilhosa, se quiser malhar feito uma louca, se quiser virar aí. maromba, é isso. Mas isso. mais do que isso, é o desejo da pessoa. Exato. E aí que eu acho mais legal, que eu tento mostrar aqui, é que cada uma tem que ser o que ela sempre quis. Exatamente. eu tô Porque super essa de mulher acordo. que quer ser maromba, que quer ser toda musculosa, que às vezes eu vejo, de repente imagina, ela passou uma vida inteira mais assim, com o corpo mais ou menos, mais gordinha, e ela sempre desejou ser malhada. Vivenciar isso. Eu quero Pronto, vamos- vivenciar, nem que seja passageiro. Até porque... Vou até falar uma coisa muito Nós não interessante. somos uma pessoa uma vida inteira. Você falou uma coisa muito interessante, né? Alguém me perguntou assim, né? Esse ano eu vou para minha terceira meia maratona e vou para a primeira. E aí até brinquei, falei, olha, eu vou fazer a primeira, porque assim, eu vou dar um check, do tipo, pelo menos a Nossa, primeira você eu sabe que fiz. eu fiz 5 meias maratonas. Jura? 5. Então a gente tem muito para falar. Aí eu falei assim, essa eu vou fazer um check, né? Para dizer o seguinte, ó, pelo menos uma maratona Você eu está fiz. treinando quanto? Você está treinando quantos quilômetros ainda? Chegou a quanto agora? Agora a gente está começando com... Quer dizer, começando não, né? A gente começou a subir o volume, né? Sei. Então, eu tô Você no tá mês no- que eu vou terminar com 26 quilômetros. Você corre várias meias maratonas. Eu me lembro que eu falava, quando eu que treinava meia maravilha. maratona, eu falava assim, eu corri, tipo, vários meses, Isso mesmo. meias maratonas. Exatamente, A exatamente. chance, olha como é que é a cabeça do ser humano. Eu chegava lá 18, que você chega no 18, Isso. 20, né?
Ali, às vezes até nem 20, chega no 18, né? O treino de maratona é mais ou menos esse. Eu falava, gente, por que é 18 para 21? Exato, oxi. Porra! Mas se você parar para pensar, meu, você correu vários 18, né? Para chegar nos Exatamente. 21. Então, eu falava, nossa, é muito desgastante. Mas vamos voltar. Tá, é isso. E aí, é essa coisa que eu falo, que eu até queria falar para você na questão da saúde mental, é a questão de aceitar da liberdade, se você ser fiel a você mesma. Mas a gente também está numa ditadura, ao mesmo tempo que a gente não quer colocar as pessoas na caixinha, da perfeição. Ah, esquece isso. Como tem a ditadura da felicidade, tem da perfeição. Esquece, Então, gente. o que acontece? Quando eu perguntei para você, eu falei assim, ó, tem esse pacote que você falou. Olha, para você ter saúde mental, você precisa ter o equilíbrio da família, saúde, ser realizado profissionalmente, equilibrar os seus hobbies. Arara. Só que esse equilíbrio, ele não é... Não, ótimo, Então, isso, não. aí o que a pessoa fala? Ah, então eu sou infeliz porque eu não tenho um hobby. Mas você ou não, você não tem um hobby, você não está tendo um hobby, ou será que o seu hobby você tá lá guardadinho, ou você entendeu que isso vai oscilando? Sim. Eu não estou, para ter saúde mental, eu tenho que ser feliz, mas eu não estou feliz. Mas você tem as outras coisas, tem família, equilíbrio, tá cuidando da saúde. Eu acho que é legal Você entendeu o que eu tô falando? Sim. Eu acho que assim, quando a gente traz esse conceito, né, e mais uma vez, né, é importante entender o seguinte, a gente sempre vai olhar pela amostra, né? Pela amostra. Então é assim, o que a gente tem que entender? O que é o equilíbrio, né? O equilíbrio é, dentro de uma totalidade, eu consigo manter uma certa constância dentro até de equilíbrio. Dentro de altos e baixos. E eu até falo o seguinte, gente, como é que a gente sabe que a gente está bem, né? Eu até brinco, né? Falei só, tem dois... Eu falei assim, como é que você sabe que você está bem? Então, eu falo que é o seguinte, eu gosto de usar a metáfora, né? Que é dos exames de imagem, né? Seja o eletroencefalograma ou o eletrocardiograma. Eu falo o seguinte, como é que a gente sabe que a gente está bem? É quando entre um alto e um baixo tem um distanciamento, né, entre um e outro, que diz que você está batendo, que você está funcionando bem. Mas olha que coisa interessante, é um alto e baixo. Eu nunca vou querer ver, só depois dos 80, as duas linhas retas. Porque eu entendi que acabou meu ciclo aqui. Ah, é verdade. Porque é isso, né? Quando é que você sabe? O que é o parar? Para de ter isso e faz isso. Né? É verdade. Então, assim, a nossa vida não é isso. Agora, o que a gente tem? Se a gente for tentar quantificar, em 12 meses do ano, por quantas vezes no ano foram seus perrengues, né? Perrengue forte, assim. Nossa, todo mês eu passei por uma coisa muito puxada. Todo mês passei por uma coisa muito puxada. Então, a gente tem que olhar. Porque se todo mês tem uma coisa muito puxada, a gente está entendendo que está tendo um desequilíbrio aí. Porque não é para ter todo mês uma coisa muito puxada. Até porque isso vai te adoecer, vai te fragilizar no físico, na mente, enfim, tal. Então, agora, e aí é importante as pessoas entenderem. Problemas, eles fazem parte. Problemas. Né? A geladeira, a luz não está acendendo, a máquina de lavar resolveu dar uma pifada, puxa, o filho, de repente, não está com uma nota legal na escola, o marido ou o companheiro, ou seja o que for, está com um problema no trabalho, de repente, foi desligado, e isso, aquilo, outro. Sim, isso é vida. Isso é vida, porra. Sim, isso é vida. E aonde que entra a questão de saúde mental? É ter a capacidade de olhar para essas coisas como problema e agir de acordo com cada uma, resolvendo-os. É um eterno resolvendo-os. É um certo resolvendo. É um eterno. Agora, quando é que a gente começa a entender que... né? Quando é que a gente não sente que não está legal? Quando você não consegue lidar com essas coisas. Não consegue resolver. E aí, o que você faz? Você fica aleatório, você fica irritadiço. Aí você começa a ter bastante esquecimento, impacto em conta para pagar, a sua organização não está legal, você começa a discutir no trabalho, você começa a não dar atenção em casa, enfim, você começa a atrapalhar tudo. Né? Então, a gente está entendendo que está tendo um problema aqui. Né? Por isso que a gente fala que está tendo um desequilíbrio. Mas não é garantia de ter, então, eu vou conseguir
e esse negócio de equilíbrio não é uma linha reta. É que entre altos e baixos, eu consigo, de uma certa forma, ir resolvendo as situações e as coisas vão entrando em conformidade. É o não conforme e o conforme. E assim eu vou seguindo. É quando eu consigo sentir que eu fico bem, eu consigo ter capacidade, no final das contas, né, de resolver tudo. Vai ter chateação? Gente, faz parte. Vai ter dia que você vai ficar aborrecido, exausto, exaurido? Sim. A questão que preocupa é a intensidade e a frequência com que você, de repente, se chateia demais por algo que, de repente, não precisa de tanta intensidade. Ah, é a proporção. É a proporção, exatamente. E aí a gente começa, se você está tendo uma frequência desse tipo de proporção muitas vezes durante o dia, durante os meses, enfim, tal, não está legal. Né? Você acha que esses problemas são causados só na infância? Não, ixi, a gente... Porque pessoas atrelam muito as suas experiências de infância para justificar alguns problemas na vida adulta. A gente vai ter, assim, a gente não chegou pronto, né? Então, assim, hoje nós somos, tanto eu quanto você aqui, eu com 45, você com 50, assim, a gente chegou a partir de muita coisa que a gente viveu. Claro que dentro desse processo, dessa jornada, a gente carrega cicatrizes, né? Sim. Ninguém aprende. Todo mundo. Todo mundo vai carregar essa cicatriz. Tem aquelas que a gente consegue cuidar, tá ali, tá aqui, tá de boa. Tem outras que a gente não lidou tão bem, a gente também não vai conseguir lidar com todas. Então, quando alguém fala assim, você tem que aprender a lidar com isso. Às vezes você vai conseguir, às vezes você não vai conseguir. Não é tudo que a gente tenha que mudar no sentido, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Tá, tem coisa que você vai fazer que é mais fácil, tem coisa que você vai ter mais dificuldade, ponto. Né? Então, tem coisas que vão se justificar, alguns padrões que a gente tem hoje, que a gente vai perceber, a organização, isso, aquilo outro que a gente pode vir carregar na infância, tem. Mas não fica só lá, né? A gente também vai carregando outros aprendizados ao longo de nossas idades. Né? E tem coisas que a gente continua, né, na idade atual, e assim será, que a gente vai se transformando de acordo com o meio. Porque as experiências são outras, vão vir outras experiências. Não precisa nem dizer que uma pandemia foi geral para todo mundo. Ninguém passou por essa experiência. E ninguém passou ilesa. E ninguém passou ileso. Porque o fato é e que todo mundo tem sua cicatriz. Todo mundo, né? Nossa. Todo mundo tem sua cicatriz. Todo mundo. Eu tenho minha cicatriz da pandemia. Todo mundo tem. Quem fala assim, não, passei super ok. É verdade, todo mundo. Agora eu tô parando para pensar, tô pensando aqui. Tô fazendo uma lista de pessoas na minha cabeça, todo mundo passou. O que a gente vai ter é o seguinte, o que vai ter de diferença? São os tamanhos, as intensidades, o número de pontos, vamos brincar aqui, da tua cicatriz, entendeu? Tem gente que tomou 10 pontos, tem gente que tomou 4, tem gente que a cicatriz, ela sarou mais rápido, ficou só uma marquinha, tem outros que a cicatriz não sarou tanto, ficou uma marca maior, né? Trazendo essa metáfora de cicatrizes, mas todo mundo passou por quê? Porque foi algo novo e todo mundo lidou com o repertório que tinha, seu. Eu fico com pena das crianças e dos Claro. adolescentes, porque é uma Hoje época... é um problema. Uma época que nunca mais vai voltar. Tudo bem, é pra gente, porque a transformação da criança, por exemplo, Você não recupera, né? Mas assim, né? a criança entrou na pandemia com 13, saiu com 15. De 13 para 15 é completamente diferente. Sim. Eu tive uma época maravilhosa. Eu, com 15 anos, tive uma época maravilhosa da minha vida. Eu só de pensar, de eu ter que ficar em casa 2 anos. Mas vamos falar que teve festa clandestina. Mas, gente, existiu, mas é uma coisa tão assim, ali, aqui. A convivência do dia a dia que faz o adolescente, né? A vivência do dia a dia. E essa fase não se recupera. Não se recupera mais. Teve um recorte aí. O que é a psicologia? O que ela vai ver de... O que a gente está vendo, assim, né? Por exemplo, né? Para agora e para o futuro. O que eu vejo até, assim, do que a gente tem de informação, até dos papers que estão saindo agora, né? Que são as pesquisas, ainda tem muita coisa que ainda está sendo colhida, tem muita coisa que a gente vai descobrir. E aí, assim, né? Para os colegas, né, da área mais da infância, adolescência, né, que não é a minha área, mas a gente observa, é que assim, houve um impacto assim importantíssimo na questão da saúde mental.
né, dessas crianças e desses adolescentes no que tange a questão emocional mesmo, né? Então, até saiu recentemente uma matéria falando sobre o quanto que as escolas estavam percebendo que as crianças, né, os adolescentes estavam, assim, com muita baixa tolerância, uma irritabilidade Isso que eu absurda. ia falar, eles E serem desde indo para a intolerantes. questão de violência, teve uma que esfaqueou a colega Ah, na eu vi. sala, né? Outro, não sei o quê. Enfim, né? Que Isso eles são devem estar informações. meio deprimidos, depressão. Aí Intolerantes, porque também não aprenderam a lidar com o outro, porque você só ficou em casa 2 anos. todo e qualquer desconforto se torna um incômodo muito grande. Eu falo que é o seguinte, tipo uma coceirinha que pode dar aqui no rosto, a pessoa encarar como se fosse um tapa, sabe assim? Sei. A proporção, a forma, a coisa até um pouco fora de contexto, meio fantasioso. Ainda mais para um sabe? adolescente, que é Sim. muito mais potencializado, Claro, né? né? Porque a gente passou por essa fase, a questão dos hormônios, a loucura. Vamos combinar, até falo que eu falei assim, gente, eu não daria para ser adolescente hoje, né? Até falou assim, nossa, eu dou graças a Deus que eu fui adolescente na década de 90, porque não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha ninguém me vigiando, não tinha ninguém falando não sei o que comigo. Você sabe o que meu filho perguntou? É. Uma vez ele sentou ele aqui comigo, ficou conversando, como é que eu fazia? Mãe, como é que você fazia para se encontrar com as pessoas? Eu falei, mãe, filho, tinha pontos de encontro. Você lembra que tinha ponto de encontro? Você combinava no telefone fixo, falava, olha, eu vou estar nesse lugar. Mas Aí como ia. assim? E ia. Mas assim, mas como é que era? Você pedia telefone, você ia pedir. Eu falei, você tinha que ter coragem de sair da sua zoninha de conforto, Isso. ir lá e falar, me dá seu telefone. Mas como isso? Não é WhatsApp? E quando a gente ia... Porque passa o WhatsApp, né? Ou então a pessoa, tudo bem, pegava o telefone da outra, mas você tinha que ligar. Aí você tinha que passar pelo pai ou a mãe. Ah, fulano está... O fulano está... Não, e quando você chegava no local, né? E aí a pessoa estava demorando, ela falou assim, não, peraí que eu vou ligar ali do orelhão lá para casa de fulano para saber se ele já saiu ou não, A questão da né? confiança, porque sua mãe, você chegava para sua mãe e falava, estou indo na casa de fulano. Mesmo criança, brincando na rua, né? Então você tem tudo isso, tudo construiu quem a gente é. Sim. Então, essa ausência de toda essa convivência com outras crianças, vivências e tudo mais, deve ter causado bastante. A gente vai observar ainda muitos resultados que vão vir por aí. Vai ter muita questão observatória a partir de agora, né, para justamente entender porque quais são está os fenômenos. voltando, né, as aulas. Vou entender quais são os fenômenos que estão acontecendo, por exemplo, por agora, né? O que a gente vai colher daqui nos próximos 5 anos como efeito, né? Então é isso. Então eu acho que assim, no caso, né, de nós mulheres maduras, né, vamos dizer assim, nessa faixa etária, a gente está reescrevendo a nossa história. Tá, Né? tá. A gente está reescrevendo a nossa história, cada uma dentro da sua história. Acho que isso que é super importante, até para deixar como mensagem. A gente está numa cultura que a gente está olhando muito para a grama do vizinho, a gente pouco olha para nós, por isso que a gente tem sensação de menos satisfação com as nossas coisas, porque a gente está sempre olhando para a grama do vizinho, a gente sempre acredita que a grama do vizinho é a melhor, só que aí eu falo para as pessoas, ninguém dorme com o vizinho para saber o que acontece com a cabeça dele na hora que ele põe a cabeça no travesseiro. Ninguém sabe, né? Então, assim, mas que cada uma busque, né? Primeiro que não se assuste com ai, será que tem alguma coisa de errado comigo? Né? Mas que entenda que isso é o momento justamente de começar, por que eu estou pensando nisso? E se isso ficar uma coisa muito forte, de repente procurar, né, Uma ajuda. Então, assim, a terapia, ela ajuda muito nesse processo, né? Ajuda muito. Ou, às vezes, eu até falo que é o seguinte, se você tem um colega não, né? Um amigo ou alguém que você queira dividir, enfim, às vezes, para desabafo, pode ser super ok, mas eu sempre falo que assim, tem que tomar só um certo cuidado, que às vezes é muito tendencioso para um lado e para o outro, né? Então, às vezes, ter um espaço para falar sobre isso é muito importante. Eu, no consultório, é interessante, tanto homens como mulheres nessa faixa etária vão lá para o consultório justamente para falar. E pessoas assim que têm uma carreira legal, mas que estão incomodadas por algumas questões, e tudo tem a ver o seguinte, às vezes é um estalo de saúde, né? Então, tem um que às vezes foi acometido por um problema sério de saúde, que depois daquilo ali começou a repensar, né? Então, isso é muito legal. O mais bacana é você entender que não tem resposta rápida. Não tem. É uma construção, mas o mais importante é você ficar engajado nessa jornada.
Não necessariamente vai ter, por exemplo, o tempo que eu levei ou o tempo que levou. Então, assim, hoje, com 45 anos, né, de sabedoria de vida, de me sentir realizada com a minha profissão, eu não troco o que eu tenho hoje, olhando, então, né, lá atrás era tão legal. Não. Mas eu também entendo que se eu cheguei aqui é porque eu passei por aquela estrada ali. Então, Com as escolhas que eu tinha e até assim, não é que existem escolhas erradas, eu aprendi outro dia, mas sim as escolhas que você dispunha no momento. dispunha no momento, com as ferramentas que você tinha, com os ensinamentos de vida que você tinha para poder tomar aquela decisão. Exatamente. O que a gente vai fazer? Vai se culpar. Exatamente. Não dá para carregar essa culpa eternamente de coisas que a gente fez errado. É aceitar, às vezes, se perdoar, ser gentil. Aí que eu acho que é a questão de se perdoar e se ser gentil consigo mesmo. É porque a gente, com certeza, assim, né, achar que a gente não vai ter erros é uma certa arrogância, né? Em relação sua com a vida, né? Porque, assim, a gente não é a perfeição. Não é. Né? De uma maneira filosófica, né, transcendental, no conceito de vida, sim, nós somos essa perfeição no sentido sistêmico da vida, da transformação nossa, né? Olha quanto poder. Mas no sentido evolutivo da espécie, nas nossas relações, na nossa concepção da nossa vida, né, achar que a gente não vai ter erros é bem complicado. Bem né? complicado. A gente só não pode ter os mesmos erros sempre. Porque eu escutei também, que eu gosto bastante, eu falou assim, como é que você quer ter resultados diferentes fazendo da mesma forma? A mesma coisa, exatamente. Né? Isso serve assim, o que a gente fala assim, errar é humano, né? Repetir o mesmo erro. Isso, exatamente, isso que eu falei. Repetir o mesmo erro é que a gente, né, usava a expressão burrice. Burrice. Né? E é verdade. Porque você tem, às vezes você erra uma, duas vezes, mas, gente, a terceira já é demais, né? Aí tem um apego. Aí a gente vai, aí é terapêutico. Aí é terapêutico. Aí tem um apego. Tem um apego ao vício da forma de fazer, de pensar. Tem a questão do vício, né? Aí tem a questão do vício. A gente, é legal porque tem vários vícios. Você fala, uma vez eu vi um reel seu falando de vícios, que existem vícios além do que a gente imagina. Quando a gente pensa em vícios, né? Normalmente a gente pensa em tabaco, álcool, opioides, drogas, né? E que, na verdade, se a gente for pensar, né, vícios, se a gente pode trazer, né, como uma definição, né? Tem um psiquiatra americano que eu gostei bastante da definição dele, porque ele também pensava desse jeito, até ele trabalhar 20 anos numa clínica para viciados, né? Que ele falou assim que, mais ou menos assim, né? Que vício é tudo aquilo que você usa de forma continuada, apesar das consequências adversas. Né? E esse continuado é no sentido non-stop. Tipo, você faz uso daquilo ali e não consegue parar. Aí a gente tem os exemplos. Comer de forma continuada, apesar das consequências adversas. Né? Então, assim, não consegue parar de comer. Jogar continuamente no computador, apesar das consequências adversas. Não precisa ser no computador, jogar na mesa, dar dinheiro, né? E aí vai tudo. Indo, compras. Compras, né? E aí ele trouxe verificar, como é que é? Verificar continuamente as notificações das redes sociais, né? Apesar das consequências adversas. Pessoa, mas como assim, né? É aquela pessoa que está toda hora, né? Sempre olhando. Cada vez que ela dá uma olhada, ela perde uns 10 minutos ali. Aí é aquela pessoa que quando vai para o consultório, fala estou com dificuldade de foco, de concentração, eu não consigo isso, aquilo outro, porque ela já está viciada no scroll, que é esse movimento de subir a tela. Tem isso também? Tem, tem bastante. É incrível, porque eu trabalho com rede social, realmente, eu fico o dia inteiro. Mas, por exemplo, eu tô aqui, tô numa boa, não tô preocupada. Então, aí que a gente vê o nível de relação. Eu saio, assim, sair com um casal de amigos, eu esqueço meu celular. Eu não tenho essa ansiedade de ver, como a gente avalia o vício exatamente em cima disso. A pessoa fica totalmente incomodada. Ela tem que, se ela estiver aqui, ela tem que estar... Não consegue. Ela tem que estar ali não bisoiando. Não consegue. A gente chama isso até de dependências tecnológicas. Está saindo até no nosso DSM-5, né, para falar sobre isso, mas enfim. Deve aparecer várias coisas novas, né? Sim. E Divide, uma última pergunta. O que é envelhecimento para você? Ai, olha, vou falar, vocês vão achar engraçado. Envelhecimento, para mim, é uma dádiva. É uma dádiva. É verdade. Envelhecimento é uma dádiva.
Hoje, quando eu olho assim, né, falo assim, puxa vida, né? Eu estava com 25, falo assim, 50 anos, tá longe, né? Aí eu olho para os 45, eu falo assim, gente, daqui a 15 anos tem aí uns 60 anos, como é que eu quero me ver, né? O que eu quero fazer? E aí eu sempre penso nessa questão dessa jornada, nesse convite, né? Como é que eu consigo fazer isso com sabedoria, né? Eu acho que, e aí eu falo assim, né? Para mim, esse envelhecimento, no meu caso, eu quero ter funcionalidade. Eu quero poder, o máximo que eu puder, poder me movimentar, poder fazer as coisas básicas de dentro de casa, poder ir ao supermercado, Ser poder conversar independente. com as pessoas, ser independente, ter essa Autonomia. autonomia, né? E eu falo que assim, puxa vida, ter isso. Aí, ter as condições financeiras para garantir esses meus cuidados. Porque a gente tem que ser prática, né? A gente precisa ter condição para ter isso. Sim, sim. Eu falo que dinheiro não traz felicidade, ele traz tranquilidade. Traz. Aliás, esse ditado, ele é errado. Dinheiro nunca trouxe felicidade, ele traz tranquilidade. Na verdade, o dinheiro, ele te permite momentos felizes, lembra? Felicidade é um Mas conto quando de você está momentos. tranquilo, você Ele traz os dois, porque, na verdade, um retroalimenta o outro. Ele pode te evocar essa questão de, puxa, que felicidade, vem um estado de tranquilidade, que bom, né? Bom, um isso é certo alívio, verdade. e vice-versa, né? Mas aí, assim, eu falo que essa questão de você, eu penso, assim, no meu caso, reunir as condições necessárias, né, que é a questão da aposentadoria, do plano de saúde, né, de ter um apartamento, até brinco, um apartamento funcional, de poder viajar com meu marido, e se de repente eu for a última, que eu falo, a fechar a porteira, né, que de repente eu tenha condições de ter alguém, né, para me ajudar, não sei o quê. A gente tem que pensar nessas questões, porque isso é vida. É vida. Isso é vida, né? Então, assim, acho que quando eu falo assim, o que é para cada um vai ter um significado, mas por que seria para mim envelhecer com dignidade, né? Manter alguma certa vaidade, sim, porque eu falo que eu, né, falo assim, eu quero ser uma velhinha, tô lá. Eu lembro da minha avó, né, ela com 76 anos, com a unhazinha dela pintada de vermelho, né, cabelinho dela, né, todo pintadinho, eu tinha uns 4 anos na época, isso me marcou bastante, mas eu acho que essa coisa de você demonstrar esse gosto por si mesmo, né? Autoestima. Seja qual é a vaidade que você Autocuidado, vai estabelecer com você, né? Eu até falo assim, eu até então nunca usei nada, não usei botox, não usei nada no rosto. Eu falei assim, deixa eu ver como é que eu vou ficando, né? Mas aí eu até brinquei, né? Porque por conta da corrida, meus joelhos, né, já se esgotaram, né, bastante, negócio de cartilagem, não teve jeito, eu tive que colocar, né, fazer uma infiltração no Nossa, joelho, meu olho ácido, parece que eu tenho uma areia no né? joelho. Por causa da Então, eu tive corrida. que colocar o ácido Você colocou? hialurônico nos dois, porque já estava pegando um pouquinho o osso, né? Até brinquei com a minha médica, né? Eu falei que eu não ia usar botox no rosto, né? Eu falei, realmente, até brinquei com ela, com esse valor em cada joelho, eu brinquei com ela, falei assim, a cara vai ficar. Mas você tá com a pele ótima. Né? Mas os tem a joelhos pele vão ficar boa. novos, né? Eu falo assim, os joelhos vão ficar novos. E para mim, para onde que eu vou, eu quero ir e vir. Mas eu acho que assim, cada uma dentro do seu contexto vai estabelecer, né, o que te incomoda. Só não pode querer brigar com o espelho, buscando, porque isso não é saudável. Buscar uma jovialidade a partir de uma imagem sua parada nos seus 25, 30 anos. Não. Isso, porque é onde isso vai te distanciar de você, porque o envelhecimento é implacável, né? Se quiser viver muitos anos nessa vida, ainda é o único caminho. Não né? tem Não jeito. tem outro jeito. Mas, assim, se for apegado por essa via da história do espelho, né, refletindo a imagem anterior, aqui é um convite para ter bastante sofrimento. Eu concordo. Porque você vai começar a fazer muitas coisas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas. Isso vai se transformar e aí não vai ser uma coisa legal. Agora, entra muito a autoaceitação, né? Agora, por exemplo, eu falo até assim, né? Eu comecei a ter umas bolsinhas aqui debaixo dos olhos, sei lá, com 42 anos. Olhei para minha mãe e falei, mãe, não é de você. Aí peguei uma foto do meu pai no dia do meu casamento e falei, ai, paizinho. É do seu pai. eu herdei isso de você. Ai, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, olha, vai começar a me incomodar quando eu começar a sentir o olho assim mais cansado.
Não tem problema nenhum. Mas você tá bem, você tá bem. E aí eu falo assim, olha, é a única coisa, né? E que cada um me encontre. Mas o que eu falo, gente, o mais importante é ter saúde, né? Se você entender que saúde é você estar com as suas condições físicas, hormonais, tudo direitinho, que te permite ir e vir, que você consiga ter essa lucidez. E saúde mental, Saúde mental tá tudo certo. lucidez também. Tá tudo certo. Isso, para mim, eu acho que... Então, envelhecimento é uma dádiva. É uma Que dádiva. tem que ser merecedor. Eu acho, você sabe que eu acho que quando você entra na menopausa, eu tô chegando a essa conclusão. Esse podcast está me dando uma riqueza, assim, de uma riqueza emocional, uma riqueza em todos os sentidos, de informação, de tudo. E uma das entrevistadas que veio aqui, uma das convidadas que veio aqui, a gente chegou à conclusão que a menopausa é um renascimento. Com certeza. É um renascimento. Com certeza. É uma boa forma de encarar. Não é um renascimento fácil da primeira vez, Mas né? a Mas primeira, é um bom... mas é que a gente quando Não a gente, lembra, né? a gente não lembra, mas Esse é mais consciente. esse é consciente, mas é um renascimento. E é mesmo. É mesmo, se as pessoas, por isso que eu acho tão importante esse tema, né, vir à tona, porque as pessoas têm muitos, por que existe tabu em relação ao envelhecimento? Por que existe tabu em relação à menopausa? Porque é o momento onde a mulher, ela cai a ficha que ela vai envelhecer. Sim. E o envelhecimento, existe um tabu em relação ao envelhecimento, porque é a constatação de que sua morte está chegando. É uma finitude. Que tudo na vida tem um começo, meio e fim. Então, e a menopausa, ela é principalmente para a mulher, é esse marco. É, isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, com o Drica Pod, com todas essas mulheres que falam tanto do assunto, que hoje em dia, graças a Deus, é você perceber que você pode ressignificar isso e encarar isso como um renascimento. Gente, as adolescentes que se puderem ver, que estiverem vendo esse pod, para se preparar, devia se falar mais desse assunto. Mas, Edviges, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, é Muito tanta bom, né? coisa para se falar. Eu ficaria aqui horas. Nós já estamos quase batendo 2 horas. Eu já vou emendando uma coisa na outra, porque o assunto de psicologia é uma coisa que me encanta. E eu gosto daquelas coisas bem loucas. Eu já vi. Mas foi um prazer enorme. Obrigada. Obrigada a Muito você. Bom aqui, um excelente bate-papo. Desejo todo sucesso. Obrigada. Porque a Drica pode mesmo. Drica pode né? mesmo. E as divinas que estão aqui também assistindo vão poder, então vamos com tudo. O perfil da Edviges vou deixar aqui, vou deixar aqui. Quem está assistindo esse podcast também tem o QR Code aqui da Bizu, quiser se aproximar e você começa a conseguir comprar o preenchedor com desconto usando o meu cupom UDRICAPOD, tá? Divinas maravilhosas, mais uma vez obrigada. Já se inscreve. Você que não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para notificação, já pede para todas as suas amigas me acompanharem aqui no Drica Pod, já me acompanha lá no Instagram, Drica Divina. Até breve. Kisses!